Olá, seja muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast. Vocês podem ver, vocês estão me vendo agora, eu estou feliz, com um sorriso de orelha a orelha, quase virando o avesso, porque chegou este grande momento. Eu vou entrevistar um cara que eu gosto como ser humano, que eu gosto como profissional. É uma das poucas pessoas que me consegue fazer rir de verdade. É um cara, para quem conhece intimamente, é um ser humano do bem, é um cara trabalhador, tem uma história de vida muito bacana e ele é completo. O cara, ele é radialista, DJ, apresentador, humorista e conseguiu fazer até filho. Dificilmente eu consigo ficar 2 vezes com a mesma mulher. Como é que é? É verdade. Dificilmente. Quando Você tinha ou tem? Não, eu tenho. Não, mas... Não, Quando peraí. Não, quando eu tô no... É por isso que você tá solteiro? Com vocês hoje, o meu amigo, o grande, talentoso, multifacetado, Carlinhos Silva, o Mendigo! Aê! Mais palmas pro Mendigão! Caraca, que apresentação. É, Nem porque... eu sabia que eu era tudo isso. Você é um cara que eu posso dizer que eu conheço e Caramba. tenho o privilégio de falar sempre de você, porque muita gente Obrigado, conhece senhora. você da mídia, Sim. do seu lado intempestivo, verborrágico, você é um cara que Eu adoro. não engole qualquer coisa, né? Depende. E é um cara que fala. Na vida você escolhe que caminho você quer seguir. Ou escolhem por você. Exato. Ou você vai ser aquela figura pública, aquele apresentador que é o bom menino, o bonzinho, ou você vai ser o cara polêmico. Você não quis ser polêmico, mas a vida te levou a isso. É uma espécie de defesa para você. Eu te vendo aqui de fora, eu vejo que a tua defesa muitas vezes é o ataque. Mas eu quero dizer que é um prazer incomensurável, inenarrável tê-lo aqui, porque essa entrevista já estava sendo esperada por todos nós aqui, a galera que faz esse podcast. Para receber o convite. Obrigado. pelo Não, mas convite. faz tempo que a gente quer você aqui. Mas você era difícil de encontrar. É, que quando não... Tinha que- Tem que rezar pra estar E solto. essa entrevista é gravada, né? Não tem É nem gravado? perigo. É gravada. Não tem problema não. Agora eu tô livre. Agora eu tô liberto. Por enquanto, né? Ô, Carlinhos, vem cá me diz uma coisa. O que é que você anda fazendo? Eu quero saber mais sobre você. Mas antes eu queria saber da tua infância, que muita gente não sabe. Você já contou para mim, mas agora o entrevistado é você. Eu quero que você fale. Como é que você seguiu para esse caminho do humor e como você começou a tua vida? Como é que foi a tua infância? Quais são as tuas origens? Então, vamos lá. Eu vou resumir porque é grande, né? Você sabe que Eu é bem... fiz 3 perguntas numa É. só. Você pode responder 10. A minha história é uma história muito louca, assim, né? Então, eu cresci... Nasci em família muito simples, né? Muito humilde, como você sabe. Meu pai, minha mãe, família de analfabetos, enfim... Com 4, 5 anos, mais ou menos, assim, é a leitura. Você pode me cortar a hora que você quiser, tá? Pra eu Não, fica à vontade. Eu quero que você fale. Aí, com 5 anos, mais ou menos, a minha irmã fugiu de casa, a Cidinha, que é a minha irmã mais velha, e o Edson, que era o meu irmão abaixo dela, Ah. e me levava pra rua. Então, eles iam brincar na rua e voltava. Porque meu pai saía pra trabalhar e minha mãe saía pra trabalhar. Só que quando eles voltavam, descobriam que a gente tava na rua brincando e o pau comia. Meu pai chegava também naquele jeito, aí batia em mim, na minha mãe, nos meus irmãos, aí era todo mundo. Mas assim, antigamente eu contava mais, sabe? Mas hoje em dia, cara, quando você vai vivendo e você começa a entender a realidade da vida de cada pessoa, seja ela pobre, rica, branca, negra, gay, hétero, independente da condição e gênero dessa pessoa, toda família é problemática. Toda, sem exceção. Eu tenho amigos ricos, milionários, bilionários, pobres, fudidos, tudo igual. Tudo bem? Eu trouxe pra brincar hoje. Tudo igual, as famílias, tudo igual. Toda família tem problema, entendeu? Então hoje esse peso, assim, eu não carrego mais esse peso porque eu me libertei dessa dor, desse peso. Então fomos morar na rua, que a minha irmã fugiu, porque meu pai, né, era meio agressivo quando ele bebia. Aí a gente se perdeu na rua, eu, minha irmã e o Edson. Desculpa, a gente se perdeu na rua. A gente foi na rua, depois a gente foi pra FEBEM, junto. Porque a minha irmã tava... Agora encontrei minha irmã, tô tendo contato com meu filho novamente, tô tendo contato com meu pai, contato com a minha mãe. Depois preciso até te contar o que eu fiz pelo meu pai. Meu pai tá morando lá na cidade da minha mãe. Tá agora aqui para as pessoas. É que é Fica à tanta vontade. coisa, depois vocês editam. Fica à né? Que é vontade, tanta fica à coisa. vontade. Esquece o tempo, vai lá. Enfim, então... a gente fugiu de casa, aí a gente foi pra FEBEM. FEBEM, pra quem não sabe, é a Fundação do Bem-Estar do Menor, que hoje em dia virou Fundação Casa, né? Era pra menor infrator e pra menor também que não tinha, pra menor carente, menor que tinha sido abandonado, órfão, sem família, enfim. Era onde eles cuidavam das crianças ali. Mas misturava-se, né? Misturava criança, menor infrator, com menor que simplesmente perdeu um pai ou uma mãe, enfim. Aí a gente foi para uma FEBEM, aí minha irmã estava falando, ela falou que nessa FEBEM chegou eu, meu irmão e ela, o Edson, a Cidinha e eu.
E ela falou, você não lembra, ô Carlinhos, eu cuidava do seu copo e do seu talher, porque tinha, a hora que a gente entrava, é igual na cadeia, você ganha um copo da Prefeitura Municipal de São Paulo, azulzinho assim, que era igual da escola. Você ganha um copo, uma colher de plástico, que é igual na cadeia, e... Pijama, roupa, e o uniforme. também. E o Ah, pratinho. E ela falou que ela guardava pra gente. Quando ela falou isso, eu lembrei. Eu lembrei que ela guardava no sacolinho. Eu era bem pequeno, não lembrava. Achei que a gente se separado. Só que ela falou que a gente se separou depois. Por quê? Porque eu fui transferido pra uma outra FEBEM só de menino e ela foi pra uma FEBEM só de menina, porque não podia ficar menino e menina. Senão já sabe, né? Chega a olhar, empurrou. Ia multiplicar. Chega a olhar e empurrou. Exatamente. Aí, enfim, fui pra FEBEM. Depois da FEBEM eu fui transferido para um orfanato, colégio interno chamado Educandário Dom Duarte, ali na Raposo Tavares, em frente ao cemitério onde o Silvio está enterrado, que é eu lembro, olha que louco, é porque eu lembro porque a gente ia roubar a vela lá, pra fazer balão e roubar a rosa pra dar pras Você meninas. roubava vela? Roubava não, a gente pegava só emprestado. Que assim, ó, o orfanato é de um lado, o cemitério israelita é do outro. Então a gente pulava de noite, de madrugada, pegar a rosa pras meninas. Menino. Pegar rosa pra dar pras meninas e vela pra fazer tocha de balão. E a gente, tem várias experiências top. A gente ouvia uns negócios, corria, gritava, enfim, isso tudo no orfanato. E lá eu fiz os cursos profissionalizantes, todos. Ajustagem mecânica, tornearia, datilografia, marcenaria, Então, a gente também tem uma coisa em comum, que eu também fui torneiro mecânico. você me falou. Então lá você aprendeu o quê? Tocar violão? Tocar violão, tocar piano, fazer horta, plantar. Cara, marcenaria, tornearia ajustagem. mecânica, ajustagem mecânica, tapeçaria. Até cabelo, eu fiz corte de cabelo, eu preciso de um companheiro. Fiz corte de cabelo, fiz trança nas pessoas, aprendi a fazer trança também. No colégio tinha muita coisa, que era o nosso passatempo, né? Além de jogar bola, joguei bola pra caramba até meus 17. Você joga até hoje, né, bola, né? Jogo, de vez em quando, agora eu tô meio zoado, tô meio bichado, né? E, enfim, resumidamente, então, eu fui pra rua, depois fomos pra FEBEM, depois fui pro orfanato. Aí no orfanato, quando eu tinha meus 13 anos, quando eu tinha 13 anos, eu lembro... Pode emendar ou você quer... Fica à vontade todo ano. Que aí já vem Dona Margot, vem Jovem Pan... Não, pode falar o que você quiser, Carlinhos. Aí com 13 anos, mais ou menos, já tinha feito todos os meus cursos, eu era bem zoeiro no colégio, colocava muito apelido em todo mundo também. Então, acho que veio de lá, né? Não sei, eu acho que o humor você colocou no Carioca. Acho que o humor tá na... Você era um cara responsável por colocar apelido em todo mundo no pânico. Eu colocava no colégio... E pegava, viu? No orfanato também, cara. Eu colocava apelido em todo mundo. Tem um diretor, chamava-se Sr. Rolando, ele era holandês e ele falava com sotaque. Eu imitava ele, eu fui expulso uma vez por causa que eu imitei. Como é que ele falava? Não, eu não lembro direito, que ele, assim, teve uma vez que a gente fez guerra de comida no refeitório. A gente saía da escola às 7 horas da noite, já estava escuro. Então você imagina 100 crianças comendo num refeitório, tipo um restaurante, que era a galera da turma da noite. Então o restaurante fechava, o refeitório fechava umas 6 normal e continuava até umas 7, 7h30 para quem saía, a turma da noite que saía da escola. Aí teve uma vez que acabou a energia. E a gente começou, tipo, o pavilhão 21 lá, o 19 aqui, e a gente começou. E quem começou, adivinha, né? Guerra de quê? Guerra de comida. Pudim, pegamos pudim, bandeja com comida, jogava no outro lado, e bandeja, blé, 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 blé. Aí quando voltou a luz, cara, tava um chiqueiro. Aí no dia seguinte marcaram a reunião. O seu Rolando quer falar com todo mundo. Aí ele juntou todo mundo e ele tinha sotaque, né? Ele falou que a partir da manhã não tem mais banana. Ele fazia com a cabeça assim, a mão pra lá e como é que é? Mão pra cá e cabeça pra lá. Não vai ter mais banana, pudim, arroz, feijão, coisa nenhuma. Com sotaque, eu comecei a imitar ele depois. Ele me tirou da reunião, puto, me suspendeu, quase me bateu lá, porque nessa época não podia bater mais. Mas era o seu Rolando, ele era um cara muito figura, cara, e bonzinho demais, sabe? Europeu, né? Tinha aquele... E a gente fez essa guerra, a gente só fazia besteira lá nesse colégio, cara. Aí com 13 anos a Dona Margot foi lá visitar o educandário. Dona Margot, pra quem não sabe, a mãe... Dona Margot é a mãe do Tutinha, dono da Jovem Pan, né? Que é a esposa do seu Tuta, que Deus não tenha, dono da Rádio Jovem Pan. Foi ela que te levou pra Jovem Pan. Então, tinha um grupo das Liga das Senhoras Católicas. É como se ele juntasse aqui a liga do... Vamos fazer uma liga aqui do Festa da Firma, você, o seu sócio, os seus amigos, cara de bacana com grana. Vamos lá visitar o orfanato. Ajudar. E eu lembro que a galera do Colégio São Luís ia lá. Obrigado a vocês aí, Colégio São Luís. Eles iam lá todo fim do ano dar um presentinho de Natal, sabe? Como a gente lembra, chegava o busão, só descia os playboy no busão. Os caras com os puta tênis, relógio, e nós já... Opa, chegou. Nada, a gente admirava pra caramba. E a Dona Margot, cara, ela chegou com o ômega suprema. Ela e o Valdo. Você conheceu o Valdo, né? O motorista dela, o fã. Conheci. Ô, Arlinho, tudo bem? Ele não fala a letra C, né? Ele falou, aramba, Arlinho, sei lá. E ele ficava vendo a gente jogar bola. E ele chegava lá com a Dona Margot, né? Ele era motorista dela, tal, e a gente ficava correndo atrás do carro. Porque ela pirou a ômega suprema e ela ia. Desse carro. E a gente correndo atrás. Aí, sei lá, não sei, Deus é tão bom, né? Eu não acredito em coincidências. Logo eu, no meio de 300 crianças, eu fui parecer com um Tarcísio.
filho da Silva e do Marcelo Mainardi. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas sabe o que eu lembro? Tava vendo foto do meu filho agora. Meu filho novo e eu novo. A gente tem meio que os traços do Porra, Beto. Lembra? Para o pessoal entender. A gente a parece Silvia Mainardi é filha da Dona Margot, que é do irmã, seu Tuta. Ela é irmã do Tutinha, que dono do Jovem Pan. Do grupo Rádio Jovem Pan. Da Jovem Do grupo Pan. TV Família Rádio Jovem Carvalho. Pan. Família Carvalho. Silvia Tá. Carvalho, Fernanda Carvalho. Então você deu a sorte de parecer com a família dela. Com o neto, com o Neto. Tarcísio. Ela olhou assim pra mim e falou: nossa, você é muito parecido com o meu neto. E eu tinha pegado umas frutas pra dar pra ela. Abacate, Aí conta mexerica. essa história. Você, quando ela ia lá visitar, você já sabia o que ela gostava, você era o primeiro a subir. É que assim, quando ela foi a primeira vez, a gente As não árvores. conhecia. A gente não conhecia. Tá. Aí ela foi a primeira vez e a gente, caramba, quem que é isso aí? Esse carro? Puta carro, meu. Não tinha no Brasil. Foi em 93, eu tinha. Uma nave, né? É. E aí falaram, é a dona da Jovem Pan. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, já sabemos onde puxar o saco, né? Mentira, a gente nem. A criança não tem essa maldade, né? Mas a gente gosta de correr atrás do carro, olhar, ver, querer andar. Aí falaram, ó, fica aqui que ela vai passar em todos os pavilhões. Todos os pavilhões. Ela foi no A, no B, no C. Eram números, né? E eu tava nessa época, eu acho que eu tava no 19. Aí a gente ficou esperando. Aí quando ela voltou, quando ela tava pra chegar no nosso, o que eu fiz? Eu já tinha colhido uns abacate, umas mexerica, pra dar pra ela, porque tinha bastante. Mas foi sem maldade, sabe? Deu vontade. No máximo que a gente queria, tio, deixa eu dar uma volta no seu carro. Tipo isso, sabe? Aí peguei, entreguei pra ela. A hora que eu entreguei, ela falou, você é a cara do meu neto. Ela falou, você pensa em trabalhar logo? Eu falei, eu quero trabalhar. Eu tinha 13 anos. Ela falou, assim que vagar uma vaga na Rádio Jovem Pan, e detalhe, eu já ouvia Jovem Pan. Eu ouvia Jovem Pan pra caramba, porque eu tinha um radinho de pilha que eu só ouvia, a gente chamava de Poperô na época, né? Eles falavam que era música de Playboy. Eu ouvia, eu gostava de ouvir o meu radinho. Aí ela falou, a primeira vaga que tiver na Jovem Pan de trabalho é sua. Só que tinha um Feliciano, que era meu melhor amigo. Você lembra dele? Lembro dele. Um negão que foi trabalhar comigo na Rádio Jovem Pan. Era meu melhor amigo, Feliciano. Sumiu, nunca mais vi. E a vaga era dele porque ele era mais velho. Ele já tinha 14, eu tinha 13. Então ele a vaga tinha que ser primeiro pra ele. Aí a dona Margot pegou e deu um jeitinho e arrumou 2 vagas. Entendeu? Aí fui eu e o Feliciano trabalhar junto. Então a gente saía do colégio, do orfanato com 14 anos, ia pra Jovem Pan, trabalhava e voltava. Voltava. Eu lembro quando eu cheguei na Jovem Pan, que eu fui contratado em 97. E aí eu ficava observando o Carlinhos, que ele era office boy lá, né? Era. Mensageiro, que chamava na época. E a Rádio Jovem Pan tinha um aquário, um vidro, e ele deixava de, muitas vezes, almoçar para ficar de meio-dia às 2, Isso. com Walkman, né? Com fone de ouvido ali, ouvindo a rádio, para poder aprender. Porque ele gostava de humor, das imitações, ele tinha acabado de chegar, Eu no sempre outro fui ano muito carioca. curioso. Eu sempre fui muito curioso. E Imagina, você sai era apaixonado, você não imitava as pessoas, né? Nada, zero. Só zoava, era zoeiro. Assim, Você, mas aí ele não sempre imitava. sempre muito tímido. Lembra? Eu ficava no vidro ali. Lembro, muito eu lembro. tímido. Você fazia coisas pro Bola no banco, né? Sim, Ajudava pro o Bola. Pro Emílio. Pro Emílio. E Era eu o office boy lembro. do Marcelo de Carvalho. E que é eu filho do lembro a seu- primeira vez, cara. Isso aqui não sai da cabeça, que eu via você imitando, na época, a risada do Luciano Huck, É verdade. quando ele não era nem famoso. Verdade. Aí ele ficava imitando umas Da vozes. Eliana. Só que hoje eu não sei mais fazer. Eu É, nem sei. tem coisa que a gente esquece. Aí eu falei, cara, esse cara é muito bom. Aí eu puxava você pro estúdio, aí falava pra galera, você tinha... Eu tinha vergonha. Eu Mas, contei que eu não lembro muito bem. Você lembra disso? mas eu lembro que você ficava me forçando a falar. Não, forçando não, falava assim, Não, cara, forçando entre- você falava- tem talento, É. vem cá. E ele não Falava imita- pro Emílio, eu ficava vergonha assim, eu saía do estúdio. E você não conseguia falar no microfone. não conseguia, travava. E aí, com o tempo, você se tornou um fenômeno no Pânico. Eu lembro que a primeira vez que você apareceu com a indumentária, não tinha nem Pânico na televisão ainda. Ah, tá. Eu lembro também, você me ajudou. Foi no Hotel Transamérica, É isso mesmo, no evento da Jovem Pan World. evento da Jovem Pan, acho que foi 2000, 99, 2000. Por aí, foi isso mesmo. E aí eu tinha uma peruca que eu imitava os cantores, Calbi. do Calbi Peixoto, e aí alguém te deu uma calça, uma camisa do Brasil, aí você pegou um carvão, Foi na cozinha pegar um carvão, a gente carvão. improvisou na hora ali, fez Você- um... uma sujeira de morador de rua, de mendigo, né? E eu morrendo de vergonha, porque Morrendo até a de vergonha. apresentação do Pânico, eu tava ali de bica, era a primeira Aí vez. eu fiz um show com um personagem, Foi, e aí a gente apresentou o Carlinhos, e lá o povo riu foi. com Porque- você, né, porque já cara? era sucesso na rádio, né? Porque É. a rádio mexe muito com a imaginação, né? A gente já fazia Não rádio tinha e tal. câmera no rádio como tem hoje, tá, gente? É. E aí teve, na parte final, o Pânico se apresentava, tinha um show do Ceará e tal, e no final iriam apresentar um mendigo, que era aquele mendigo que falava na rádio, lembra? Que o Jô É Soares porque até começou comentou. primeiro com a tua voz, imitando um mendigo, um morador de rua da Paulista. Isso. Né? O Alessandro, não é isso? Alessandro, é. Alexandro. Era outra voz do mendigo no Era começo. outra voz. Como é que era a primeira voz do mendigo? Ele falava assim, meu nome é Alexandre, meu nome é Alexandre, era tipo assim. Essa era a Era. primeira voz do Como é que personagem. era? É isso mesmo, é esse timbre aí.
Meu nome é Alex Luz Santana, vou cantar uma música pra você. Era assim, né? Como é que era a Aí risada? depois eu comecei a deixar mais grave. Como é que é a risada? Esse foi o primeiro mendigo. Ele começava assim, depois ele fazia um aca, lembra? Lembra? Ele estendia E a esse risada. personagem, pra mim, era mais carismático que o outro mendigo. Sim, é que o outro era mais... O outro queria levar pra um lado mais mano. Lembra que depois eu comecei a cantar rap? E foi esse que foi pra televisão. Sim, sim. Como é que era a voz? O outro também iria, né? Que eu que quis, sei lá, porque... Como é que é a voz do outro? O outro era mais assim, pá. O outro era mais malhado, pá, tá. O outro era mais ingênuo, tá. Meu nome é Leão, tá legal, Pode legal. ser, Dá um faz- real pra mim, lembra? Você Eu pedi pode um fazer real. um quadro depois dos dois Eu mendigos. pedi um real, lembra? Dá um real pra Lembro, mim, dá um lembro. real. Ô, dá um real pra mim, dá um real. Agora, Carlinhos, impressionante quando você foi pra televisão, que você explodiu com os teus personagens, né, cara? Impressionante. Você fez o Mendigo, fez Merchan Neves, você fez o Presidente Molusco, o que mais? E vai lá. Você fez muito. Quando eu saí Sérgio Malandro. Quando eu saí do Pânico em 2014, você entrou lá, você voltou É, ao eu Pânico, voltei. aí você voltou fazendo o Silvio e as Aí eu voltei em Gagas. Silvio e as Gagas, que eu queria fazer aquele Silvio É. muito louco. Cara, você arrebentou. Aí fiz aquele Mortinho da Vila lá com o Tiririca Pô, também. esse aí pra mim era um dos melhores. Eu não gosto desse Eu amava esse personagem. Pra mim era um dos melhores. cara. Músico Era ama o esse Mortinho personagem. Todo músico Era ama tão esse engraçado que o Tiririca, que é um cara que é engraçado demais, ele não se cara. continha. Ele amava. Não, ele ria. Ele ria. E era muito bom, cara. Como é que surgiu o Mortinho da Vila? Cara, foi do nada, na casa do Emílio. A gente já tinha o quadro do Tiririca, Pior Que Tá Não Fica, que ele ia apresentar, e a gente tinha que inventar personagens para poder rodar dentro do quadro, né? Você entraria, faria um, fulano faria o outro, Gui Santana, Carioca e tal, e eu entrava também. Aí um determinado Mas dia, eu nem tava no eu Pânico nessa comecei época do brincando Tiririca. com a Gaga, não sei se você lembra. Eu comecei fazendo o Lembro. Silvio. Você trabalhou com a Gaga em 2007, quando você Isso. saiu do Pânico, foi lá Tom pro Tom Cavalcante, Cavalcante na Record. Mas nessa época que você voltou pro Pânico, você criou vários personagens Sim. dentro daquele Pânico Chefs, né? Pânico Chefe, no quadro de Tiririca. Tiririca, também. você deu uma volta por cima ali, literalmente, hein, Na cara? verdade, assim, eu sou muito tímido, de verdade, Ceará. Hoje eu fico analisando como eu fiz o Milton Neves, lembra? Os personagens Lembro. lá no Pedala começo. Robinho. Isso, no começo ali eu fazia os personagens. Cara, ali eu não tava entregue 100%. Você não estava entregue, não? Eu tava tímido, brincando de fazer, entendeu? Hoje, tipo, analisando, eu falo, pô, eu acho que hoje Não, eu eu faria, sei que você eu é faria tímido. mais seguro, mais profissional, tal. Mas acho que é por isso que deu certo. Aliás, Porque quanto mais sempre fui- amador, melhor é. Eu sempre fui um dos entusiastas para você fazer show, porque você é um Foi. cara engraçado, você fala bem, tem uma voz boa, como eu já falei, conhece música, tem um bom gosto para música. E o Carlinhos sempre teve essa insegurança. Falou, não, monta um show, um stand-up, uma palestra, porque as pessoas vão gostar, vão conhecer algo que elas não conhecem. Porque muita gente não separa o Eu personagem. quero fazer ainda, eu quero fazer Muita ainda. gente não separa a personagem da Da pessoa. pessoa. Então eu te conheço O como pessoa. CNPJ do... Não separa. É. E as pessoas são assim. As pessoas deixam de gostar da obra do artista por uma opinião pessoal, seja ela religiosa, política. Tem um pré-julgamento. Como é que você vai deixar de gostar de um artista porque ele discorda de você em alguma opinião? Né? Quer dizer, uma coisa não anula a outra. Então muita gente, por causa dos últimos meses aí, dessa tua briga judicial, de pensão alimentícia, deixou de gostar de você, parou de te seguir. Você comprou Então, briga com muita gente? O meu público, cara, né? Eu tenho um público fiel. Eu já fiz não fiz pesquisa, nada. Isso eu vejo por rede social. O meu Aham. público tá em rede social. Eu não tenho selo de... Sem piada, tá? Não tô fazendo piada, não. Não tem Aliás, se selo o cara aqui, vem aqui agora, o cara acha que eu vou fazer piada sempre, né? Não, é que a gente faz isso direto. não, né? A mas gente eu dá uma tô te deixa e fala sem ouvindo. piada. Tô Eu e te o Ceará ouvindo. sempre assim, dá uma deixa, eles... Não, mas aqui agora eu tô só ouvindo. Não, pode ver. O meu não tem selo oficial. Meu Instagram. Acabei de fazer meu TikTok somente para fazer lives espirituais. Eu não tenho esse comprometimento de me segue quem quer. Tá ligado? Eu não tô aqui para agradar ninguém. Quem se identificar comigo, beleza, vai curtir. Ontem eu estava fazendo humor, hoje eu estou fazendo humor, falando um pouco mais de Bíblia, de história de vida, de coisas que eu passei, de experiências que eu tive direta com Deus, que eu sinto a necessidade de passar. Então, tipo, se você for se preocupar com quem tá do outro lado, você não vive, Você perde a personalidade. você não dorme, É. você se molda para agradar o outro e deixa de agradar a si próprio. Então, quando você vai para uma guerra dessa, igual eu fui, você tem a sua verdade? Tenho. Sua verdade, olha o preço que Cristo pagou para levar a verdade dele até o final. A cruz é pesada, por isso que ele fala, pegue a sua cruz, Carlinhos. É a tua verdade, é o que você viveu, é o que eu te ensinei, é o que você já passou. Olha onde você passou, olha de onde você veio, você não tinha nada... Ninguém vai tomar o que eu conquistei na minha vida. Perco tudo, não por orgulho, tá? E nem por ego, nem por vaidade, mas pelo que é correto. Eu vou brigar pelo que é correto, reto, até o fim. Não vou me desviar um minuto. Não, O que é certo, você é sempre foi certo. assim, né, cara? Sempre fui. É verdade. Você... Sempre fui e não quero mudar.
Não pretendo mudar. Eu E quero... às vezes a gente com um amigo fala, pô, Carlinhos, maneira aí. É, sabe por quê? Porque Aí cada ele- um ele não é- é. Sabe por quê, cara? Só quem vive sabe. Só quem vive. Mesma coisa eu chegar aqui com toda a boa intenção, querer dar conselho amoroso pra você, pra Mirella, pra tua filha, que eu nem convivo com meu filho. Quem sou eu? Eu não vivo a tua realidade, eu não vivo a tua vida, eu não sei da personalidade sua, de casal, com a sua esposa, seu filho, o trabalho que dá. Ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente vive, a sua verdade, tá ligado? Então, às vezes muita gente fala, calma, calma, amanhã você vê teu filho, calma, ele vai fazer 18 anos. Cara, calma pra você. Calma é o caraca. Pra mim, não, eu Pode posso... falar, fica à vontade. Não, porque eu posso... Cara, o dia é hoje, o momento é agora. Quando morre um artista, o que posta no dia seguinte? Oh, meu Deus, toda uma vida pela frente. Aproveita hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai ser. E isso é a realidade de Deus. O dia é hoje, o amanhã pertence a Deus. Bastam os problemas de hoje, né? Tá escrito lá. Não sofreis os de amanhã, porque eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, e a própria Bíblia condena. Quando você fala, amanhã eu vou fazer isso, amanhã... Não, você vai fazer se Deus permitir que você faça. Então eu vivo a minha realidade, a minha verdade hoje. O amanhã... Tô nem aí. Mas Amanhã o que é eu que posso você nem acordar. diz? O que é que você diz pro cara que é ateu, ou agnóstico, sei lá? O cara que é ateu, você fala muito embasado Sim. na religião, né? No evangelho. Você é um cara que deve conhecer a Bíblia do começo ao fim, né? Eu conheço, modéstia à parte. Mas você exerce aquilo que a Bíblia prega 100%? Tenho... Ou você se coloca também como um cara, puta, aqui eu Não, não errei? tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O único perfeito foi Jesus Cristo. Tá. O resto, agora eu ponho na mesa. Quais os pecados eu vou escolher para eu fazer? Entendeu? Mas você escolhe o pecado? Não é escolhe. Tipo, eu não posso pecar. Mas aí se eu já pequei. Por aqui eu ainda não fui. Então é provável que se eu for por aqui, o pecado também, como ele é muito forte, ele mora em nós e comprou a gente, né? A gente desde a nossa infância. Se eu for por aqui, provavelmente que terão novos obstáculos para eu passar. O que é mais difícil? Novas tentações. O mais difícil é De negar a si mesmo. Não, mas o mais difícil, assim, você que é um cara agora cristão. É. Você falou que às vezes fica em jejum, né? Sim, eu faço Com direto, propósito. sempre. Explica pro pessoal que não entende muito bem o que é o jejum e por que você faz o jejum. Eu vou explicar no meu ponto de vista. Tá. Tá? Tem um jejum bíblico, tem um jejum que várias pessoas dão conselhos e tal, e tem um jejum que eu fiz na prática. Eu fiz jejum uma vez de 24 horas, quando eu morava lá no meu outro apartamento. Depois eu fiz um de 3 dias. Fiz Jejum de quê? De bebida, comida, de sexo? eu coloco tudo, sem piada. Não coloco tudo. É porque eu tô... É sem piada já fazendo piada. Não, você pode falar o que você quiser piada, eu tô Não, só ouvindo. entendeu? E como é que é esse jejum para o pessoal entender? E qual o propósito? Quando eu jejuo e faço quando eu jejuo, eu faço propósito. Eu tiro sexo, eu tiro bebida, tiro festa, tiro loucura, tiro masturbação, tiro mulher, tiro comida 100%. Fico só na água, leitura e oração. Só na água? Água, leitura e oração. Quantas horas ou quantos dias? Então, eu fiz um dia, quando eu morava lá no outro apartamento, depois eu fiz 3. A primeira vez que eu fiz 3 dias, depois de uns 5 dias, eu tava mal, porque tinha acabado o pânico, processo pra caramba, não via meu filho, e um monte de coisa só, minha família, o caramba, tudo que é de ruim, você tá no momento bom. Nesse momento você perdeu essa... Não que você perdeu, vai. Né? Passou essa fase aqui, você volta para um momento de fragilidade. Você fala, mano, e agora? Você começa a lembrar, pô, você não vê seu filho, você tá numa luta, processo, estão querendo tomar suas coisas, papapá. Você começa a fazer uma soma, você fala, mano, Senhor, é o seguinte, se o Senhor não me ajudar, eu vou fazer o que eu nasci para fazer. A minha história de vida, você sabe como é que é. A mesma vontade que eu tenho de viver, que eu tenho de falar de Deus para as pessoas, que eu tento mostrar caminhos baseado na experiência de vida que eu tive, experiência de vida com Deus pessoalmente, experiências que eu estudei e tive revelação na palavra, é muito diferente, entendeu? É muito diferente, porque a palavra é loucura mesmo para quem está falando. Então o jejum, cara, ele faz o quê? É como se Deus só fala com a gente através do sofrimento. Estava falando que eu sou uma amiga minha ontem, ela tá mal, ela falou, mas será? Eu falei, eu tô te afirmando, é só através do sofrimento. A Bíblia, do começo ao fim, ela fala disso. O tempo todo. Esperei com paciência no Senhor, sempre esperar com fé, espera no Senhor e confia, não perca a esperança, sabe? Então, é sempre no limite da dor ali. Então, o jejum que eu entendi quando eu fiz, eu tive uma... Acho que eu te contei isso em off, né? Que eu tive uma experiência de arrebatamento. A primeira vez que eu fiz de 3 dias, meu espírito saiu do corpo. Papo de noia. Não, eu só te ouvido, fala aí. O espírito saiu do corpo. É sério, vai lá. O espírito saiu do corpo e meu corpo fica. Só que quando o espírito sai, é o Espírito Santo, que você nem percebe. Isso tem um nome agora que não me vem à cabeça. Tem um nome aí, depois pode até passar. Pode. Tem um nome aí cientificamente também. Agora. Metanoia.
Chama-se de... tive uma metanoia. Tive uma viagem astral. Tive uma experiência fora do corpo. Na internet, se você colocar, você pode digitar como EQM, que é a experiência de quase morte. São pessoas que já tiveram em coma, pessoas que bateram um carro, pessoas que perderam um filho e o filho voltou falando coisas que sua mãe e o pai sabiam. Ou seja, ali você tem a certeza, primeiramente, você tem a certeza desse mundo espiritual, da vida após aqui, que a gente é só um corpo, um templo sujo, podre, cheio de mentira. E quando você sai em espírito, você sai em amor. Em amor, você sai já chorando. Você pede perdão por existir, pra você ter noção. De tão sujo que você se vê. Porque você, falando assim, você não tem noção do pecado. Você tem noção que você peca, mas você não sente a carga do pecado, o peso, o trauma, a dor, o mal que esse pecado te faz. Em espírito você sente. Por isso que a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque nesse dia na minha casa, cara, eu já reconhecia Deus. Se eu chorar, você me... Se eu me emocionar... Não, se eu chorar não. Seja você sempre, cara. Se eu me emocionar, você me desculpa. Você falou que não se preocupa com a opinião dos outros, não, então eu não me preocupo. Porque assim, quando eu falo de Deus, muito de Deus, da minha família, da minha história, eu acabo me emocionando. Por quê? Porque é Deus me quebrantando. Eu nunca chorei na minha vida. Então, quando eu vou falar de Deus e das coisas que vem acontecendo na minha vida... Eu só choro. Aí começa a montar o quebra-cabeça, cara, e começa a pontuar com Bíblia, eu falo... Aí ele tá no comando, eu não tenho comando de nada. Então, quando eu fiz 3 dias, eu tive essa experiência de arrebatamento, ali eu entendi tudo. Voltei no tempo, voltei até na barriga da minha mãe. Foi uma regressão, né? Uma regressão. Uma regressão. E tiveram coisas nessa viagem que eu nem lembrava, meu. Eu fui afogado no orfanato, eu fui afogado com 8 anos de idade. Eu não lembrava, porque o trauma você esquece. E depois, quando eu me formei em Coroinha, porque lá era um colégio católico, a gente se formava em Lavrinhas, que é uma cidade aqui de Minas Gerais. Então a gente disse, se formou, tal, nós vamos para Lavrinhas, porque lá deve ter a igreja principal, eu não lembro direito, e a gente foi lá para uma cachoeira, orar, se batizar, todo aquele processo. E alguém te afogou? Não, eu me afoguei. Assim, não, sozinho? Essa já é outra história. Tá. Foi na piscina, eu tinha 8 anos. Quando eu voltei lá como coroinha, eu devia ter 11, 12 anos. E eu fui entrar no lago, onde tinha cachoeira e tal. E eu não sabia, acabação, né, meu moleque. Peguei, entrei na cachoeira e me afoguei. Aí eu vi de fora, eu só com a mãozinha aqui, só que aí comecei a lembrar de tudo. Falei, caramba, eu lembrei quando eu fui para Lavrinhas, que eu me afoguei, comecei a lembrar de tudo. Só que minha mente tinha deletado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele abre o seu inconsciente, tá ligado? Assim como tem outras formas também de abrir o inconsciente, mas eu tô falando através do jejum. Então eu fiz de 3 dias, depois eu fiz de 5, depois eu fiz de 7, e quando eu fui preso, a hora que eu cheguei na delegacia, eu ajoelhei e coloquei nas mãos de Deus meu jejum de 13 dias. Aí eu fiz 13 dias direto. Lá perdão. Na cadeia. Na cadeia. Na cadeia. Só água, leitura. Você ficou 13 dias em jejum na 13 cadeia? dias. 13 dias. Fiz 7, porque vinha as visitas de domingo, trazia as comidas. Aí eu costumava fazer toda segunda. 7 dias direto, toda segunda. E quando eu saí, no dia de eu sair, que era uma quarta-feira, a partir da segunda, eu fiz os 4 dias seguidos. Então deram 3 dias. 7 dias seguidos, 13 no total. Ô Carlinhos, mas agora você tá bem com seu filho, você mandou pra mim, eu posso falar agora? Pode falar, não tem problema. Você ficou quanto tempo sem ver o seu filho? Quase 7 anos. Hoje ele tá com quantos anos? Tá com 13, faz 14 agora em julho. Tá Como lindo, é que foi tá pra lindo. você? Você não teve contato físico? Você via por foto? Não, eu desencanei. Não, mas assim, Eu desencanei total. você não via... Hoje você me mostrou aqui o vídeo dele, ele tá agora uma foto no teu WhatsApp, ele é um homem. Né? E ele é muito parecido contigo, assim, né? Ele tá demais, cara. Você falou que ele tá calçando que número? Ele tá meio... Mostra pra galera aqui, ó. Olha a altura dele, a altura dele, Felipe Massa. Gente, é impressionante. Pode mostrar pra galera ou dá Não problema? pode. Não, porque o Cristiano Ronaldo, ele não pode, que é o filho do Michael Jackson. Deve ser filho do Michael Jackson, do Cristiano Ronaldo. A Filho do... justiça não permite. Não é justiça, é quem manda nele. Tá. Na verdade, quem manda nele é ele, né? Mas, enfim, o filho do Cristiano Ronaldo não pode aparecer. Mas, enfim, em breve eu vou colocar, porque é meu filho, entendeu? Eu faço isso em respeito ao meu filho. É que depois ela mandou uma mensagem. Calma, vai e na tal. manha. Que Não tem manha. Não. 7 anos Fico sem mais vê-lo. 10, fico mais 10, não tem problema. Não tem bate problema. de frente. Não, filho, ó, quando você tá com seu filho, é seu filho. É o seu filho. Você é pai e ele é filho. Quando tá com a mãe é mãe e ele é filho. E os dois têm direito igual. Acabou, não tem mais essa. Acabou, meu filho tá com 13 anos, vai fazer 14, já ele tá adulto. Daqui a pouco ele vai escolher com quem ele quer ficar. Então deixa na não mão é de escolha. Deus. Se quiser ficar comigo, eu vou falar, filho, pra você é melhor ficar com a sua mãe. Agora, se você quiser ficar com o papai, tudo bem, não tem problema. Agora me diz uma coisa. Você tá de boa com seu filho, Tô. você passou 7 anos sem vê-lo, sem ver imagem, foto, nada.
Você não Então, sabia se ele estava grande, Teve uma pequeno? vez, olha o tamanho da mão, eu postei junto com a minha. Caraca. Teve uma, é igual a minha, olha o tamanho da A minha mão mão. pode mostrar, não pode? A mão pode. A mão pode. Mostra a mão dele aqui, ó. Não, foto do Zap também, deixa eu mostrar Não a dá, foto. não dá. Mostra aí pra câmera, não dá, né? Não dá. Né? Mostra pra aquela câmera, Carlinhos, ali, ó. Aqui, Lá de lá, aqui, tá aqui, bom. boa. Ele tá... Aí, ó. Cara, ele já... Aí depois eu vou pôr a do Zap. Mas pode mostrar aquela de costas dele? Pode. De costas pode, né? Não, é porque assim, só pra vocês entenderem, em respeito ao meu filho, ele pediu que ele não quer. Mas eu sei que não é ele que não quer. Foi algo que criaram na cabeça dele. Porque hoje em dia, cara, você tem câmera no elevador, você tem câmera no condomínio, você tem câmera em tudo quanto é lugar. Reconhecimento facial pra entrar na casa dele. Todo lugar tem. Pegou aí, chefe, ou não? Boa, agora eu vou colocar uma do Zap aqui pra você ver, ó que bonitinha. Essa aqui eu tirei fim de semana agora, que eu levei ele pra... pra ver a Stock Car. Ó que legal essa aqui. Ah, dá um zoom aqui, Carlinhos. Dá pra dar? Dá um zoom. Abri o chibio. Aí. Olha aqui. Você tá pegando na orelha dele, né? É. Aí, ó. Segurou, deu pra ver aí? Pela primeira vez, você tá eu- vendo aí o eu filho fiz do assim. Carlinhos? Na verdade foi assim, né? Ele não gosta de tirar De foto, costas. ele já me pediu. Aí tinha um cara lá, eu falei, ó, meu filho odeia, meu filho odeia tirar foto. Eu vou ali falar com ele de costas. Mas é adolescente. Ele deve estar vendo é agora, adolescente. falando, meu pai é... Não, ele sabe, eu não vou, eu sou assim, E como é acabou. que tá esse relacionamento depois de 7 anos? Porque uma coisa ele tinha lá 7, criança, né? E agora com 14. Como é que é? O que é que você viu de diferente, além de mudar a voz, de ser quase um homem, né? Porque tá... Então, O que é que você viu diferente? Comportamento. Tem muito a ver contigo, Carlinhos? Da tua... meu O Carlinhos, ele tem a tua personalidade, como é que é? Tem muito minha personalidade. Tem muito com o Carlinhos Tem. Silva. É que comigo ele segura um pouco, mas eu sei que lá ele tem minha personalidade. Tem Ele muito. é um cara mais intempestivo como você? Ou ele é um cara mais calmo? Não, ele é muito ansioso, ele é ansioso, mas é calmo. Fala mais devagar que você. É, ele é tranquilo, Tá. ele é calmo, ele é quieto, ele é tímido, ele é fechado, entendeu? Parece que foi criado na Amazônia e soltaram na cidade grande. É tipo E isso. aí eu queria Tem fobia saber- de pessoa, fobia de coisas, assim. Eu queria que você compartilhasse agora com quem está nos ouvindo e nos vendo, como é que foi esse primeiro encontro de você com seu filho, como chama ele, que eu esqueci? Arthur. O Arthur. Arthur Henrique. Arthur Henrique. Como é que foi esse primeiro encontro depois de 7 anos? Você fala que não chora, só chora com Deus. Não, então, né? E aí, como é que foi esse encontro que você viu nessa- seu filho? Foi mega natural, cara. Mega natural. Mas ele... Porque o meu choro é com Deus, é em casa, tá ligado? E eu não senti vontade de chorar a hora que eu vi. Eu Não, senti, mas aí- eu senti alegria, senti ele? emoção. E ele? Ele mais frio que o homem, como é que fala, o Iceman lá. Eu chamo ele, eu brinco com ele, falo, o cubo de gelo, vai, boneco de gelo. Que eu mando mensagem, ele só tá. Ó, aqui você não tem só um pai, você tem um amigo, um cara leal, fiel, que tá com você pra todos os momentos. Tá. Sabe? Aí quando eu deixo ele em casa, eu desço do carro, vou do outro lado, dar um abraço, um beijo nele, ele meio que... A molecada economiza nas Já já palavras. não vou buscar também mais. Aí vou abraçar ele todo. Eu falo, porra, meu pai. E aí você gosta de fazer o que com ele? Assim? O que é que ele gosta? O que ele quiser joga fazer. bola como você? Então, Videogame? ele falou que jogava, agora não tá jogando mais porque ele tá um pouquinho. Não sei, deve tá mais relaxadinho, assim. Eu acho que não sei. Não vou falar porque criança sabe como é que é. Sei né? como é que é. Olha lá, cabeça. E ele não tá jogando não tá jogando tanto, não tá fazendo tanto esporte, mas tá estudando e tal. E eu creio que com essa reaproximação comigo, o meu filho, o que acontece? Quando você é criado com vó, com mãe, você tem um comportamento. Mas você quer sair da jaula, cara. Você é um adolescente, você é uma bolha, né, criança. da- Você quer sair da jaula. Não é que você não quer sair da mãe, da avó, não é isso. Você quer também participar. Porra, seu pai é conhecido, tem um monte de amigo legal. Pô, levei ele na Stock Car, fomos lá ver o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa, ele tirou foto com todo mundo, sabe? Se divertiu pra caramba. Ah, o que você quer comer? Eu falei, ai, papai, eu tenho um sonho de comer na churrascaria que eu Pode te falei falar lá. nome, pode Não, falar. não vou não, porque eles cobram muito caro de mim. Tenho vontade de comer Então lá não fala na não. outra, não sei o quê. Não, agora eu vou falar, porque vai que eles dão desconto, lá no Barbacoa. Beleza, pode Não, falar. não vou não, corta. Aí o... Fala do Jardineira Grill também, que é muito bom. Jardineiro é bom também. Quem for mais barato é melhor do que a outra. Exatamente. Com mais qualidade. Sabe? É Não adianta isso. Quem colocar der a o preço. permuta é melhor do que a outra automaticamente já. E então quando eu vi meu filho, foi aqui, eu parei. Tá bom, você viu o filho, aí você foi natural pra você. Foi uma coisa. Foi natural. Parecia que você não estava muito tempo sem vê-lo. Porque minha guerra, Ceará, minha guerra, cara, um dia você vai entender que a minha guerra não é de joelho até hoje, orando todos os dias, no mínimo 1 hora por dia, jejuando pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelo meu filho, pela mãe do meu filho, pela mãe da mãe do meu filho, pelo pai da mãe do meu filho, para que eles fossem tocados no momento de Deus e para que seja feita a vontade dele. Não precisa mais fazer a minha vontade, porque pela minha vontade, por tudo que eu criei, eu tenho sofrido muito. Então, a partir de agora, tudo que eu criei, eu faço o quê? Deleto, já nem lembro mais. E deixo na mão de Deus. Você é um cara que eu sinto que você tem um coração bom. Mas como você é humano, você também Sim. não economiza quando você tá bravo. Não, Você vai óbvio que pra não. cima. Boa, vamos. O Carlinhos hoje tem mais amigos ou mais inimigos? E quem são os seus inimigos hoje?
da mídia, com quem você brigou? Sério, eu não tenho inimigo, de verdade. Mas eu acho que eu sou inimigo de alguém, de pessoas. Eu não tenho inimigo, de verdade. Mas assim, teve alguém que você não gostou, que contou alguma mentira? Porque, vez ou outra, eu via você entrando em programas ao vivo, desmentindo. Sim, sim. Quem foi o cara que você discordou, que Não, você... um cara que eu tive um problema, uma pessoa que eu tive um problema foi o Bate. Que ele falou uma notícia... eu estava escondido na comunidade, né? Ele falou, aí meu amigo falou, ei, estão falando de você aí na Você estava TV e escondido tal. porque você tinha que pagar a pensão, você É, não eu tinha tava- como pagar, Eu não é tava isso? com mandado de prisão. Tá. Eu tava com mandado de prisão. Não é que não tem como pagar. Na época já não tinha, mas era um mandado de prisão mentiroso. Pra justiça não, mas pra mim é mentiroso, entendeu? E eu posso falar, meu advogado fica bravo e tal, mas como já resolveu isso aí, enfim, ainda eu creio que ainda, se bem que a gente nem pode mais, né? Mas quem tem culhão ainda fala. Porque você não pode mais pensar, você não pode mais falar, você não tem mais direito de pensamento, direito de se expressar, você não tem mais direito de nada. Então tudo que você fala é ofensivo e agressivo para não machucar os fragilizados. E esse é um. E essa é um deles, entendeu? Então ele ficou 1 hora com a mãe, com uma pessoa aí no telefone, falando de mim. Polícia, helicóptero, hoje vai pegar o Carlinhos, 3 equipes por terra, uma na casa do meu amigo, foram na Rádio Jovem Pan também atrás do Emílio, do Bola, foram na casa de outro amigo, 3 equipes por terra, o helicóptero, hoje vai pegar o Carlinhos, você sabe como é que é, né? Hoje pega, e eu lá na comunidade assistindo e dando risada, falando, esses caras são podres, cara. Pensão, helicóptero, cara, helicóptero em cima da minha casa. Lá, quando eu morava na cobertura, helicóptero em cima, 3 equipes por terra, imagina quanto custou pro Estado essa palhaçada. Essa palhaçada combinada com TV Record e com o Bate. O Luiz Bate hoje está fora da Record. Você já Luiz- encontrou com Sobre o nome dele todo é Luiz Bate. Luiz Bate. Pusotto. Não, é sério, tem um sobrenome que eu acho que é italiano. Bate, alguma coisa. Bate. É que 2 Cs juntos, tem som de T. Entendi. Italiano, Não, Bate. Pusotto é o Vanucci. quê? Pusotto é espanhol? O que é? Aí tem Pusotto? É. Não, Pusotto, pela final Será que é espanhol? Não, é Pusotto ou italiano. Pusotto. Então é italiano. Isso, então acho que Mas é esse Luiz sobrenome Bate Pusotto. Mas é esse o sobrenome dele? É. Eu tô achando que ele tá falando sério. Mas o Luiz Bate, se você encontrar com ele, você bate nele, fazendo aqui o trocadilho? Cara, vou te Ou falar, já bateu? Vou te falar de coração. Ou já foi para as vias de fato com ele? Aí depois que aconteceu isso e tal, eu liguei, Aham. quebrei mó pau com ele no Quebrou ar. mó pau com ele. Aí tava meio perto de encerrar o programa, encerrou e tal. Aí beleza, no dia seguinte ele me liga. Que eu acho que ele ligou pro O que é Carioca. que ele falou? Como é que ele Porque eu falou? postei um monte de coisa no meu Instagram. Não sei Tá, se... tá. É quem acompanhou, tem muita gente que acompanha. Então eu comecei a colocar muita coisa pessoal dele no Instagram. Pessoal, Dele, algumas pessoas que andavam com ele e tal. Comecei a colocar tudo no Instagram. Você vai pagar. Eu tô aqui, mas na hora que eu sair, você vai ver. Você não sabe o que é pai porque você é pai de pet, ele com o cachorrinho, com um poodle no braço. Então você não sabe o que é amar um filho. Pra você tá falando essas merdas que você tá falando sem base nenhuma, sem prova nenhuma. No dia seguinte, ele falou que viu meu Instagram, viu um vídeo com meu filho, coisa mais linda. Aí ele entrou lá no dia seguinte, olha, eu andei vendo os processos, falei com o advogado do Carlinhos e realmente ele tinha razão, sabe, tentando, mas foram 5 minutos de puxada de passada você de pano. o processou, não? Eu não, processar pra quê? Não, porque você... Eu não falou- processo ninguém, Ceará. Não, tá, Ninguém. mas ele... Você acha que ele difamou a sua imagem, mas Difamou, mas aí você vai ele processar. aumentou. Aumentou. Ele mentiu, não é que ele aumentou, ele mentiu. O cara deu uma informação baseado no que falaram pra ele sem ver o processo. Porque o processo é segredo de E seu justiça. advogado falou, processa não falou isso. Meu advogado falou, o Dr. Robson na época, aí eu falei, não, deixa ele pra lá. E hoje, você tá bem com ele, não? Não me dou bem, nem quero me dar bem. Só que eu encontrei ele no show do Gustavo Lima, eu entrei pela cozinha, quem que entra? Eu aqui só esperando meu amigo vir me buscar, quem que entra pela porta da cozinha? Aí cumprimentei ele, olhei no olho dele, cumprimentei ele, normal, e beleza. Mas aí ele já sentiu, e ele sabe que se ele fizer de novo, coisa com a minha família, com que envolve meu filho, que envolve a mim, e que seja mentira, eu sei onde ele mora. E não é ameaça, cara, não é ameaça. Você vai lá e você fala, opa, e aí, firmeza? E aí, repete aqui na minha cara o que você falou lá no ar. Repete, dá o papel pra ele, mostra a sua verdade, entendeu? Baseado em que você fez isso. Por que você fez isso? Entendeu? Só que eu sei o porquê. Né? Porque fulana trabalhou com o Gugu. Ele era muito amigo de Gugu. O sócio de Gugu namorou uma pessoa X na época. E depois começou... Né? Foto no Guarujá. Iate no Guarujá. Todos, meninos, rapazes, não sei de quais idades, várias idades que vocês possam imaginar, que eu não quero falar aqui porque eu sou um cara responsável. Várias idades, desde
Aí eu tenho foto aqui do barco no Guarujá, da viagem X, eu tinha mesmo, porque o fã é muito bom, né? O cara fala, ó, se ele falar de você, manda essa foto aí, mandaram pra mim no DM. Eu comecei a postar no meu direct, aí ele travou. Peguei, aí no dia seguinte ele falou, tal, encontrei no Vila JK lá uma vez, cumprimentei e beleza, nunca mais falou de mim. E eu falei pra ele, se ele falasse de mim de novo ia ficar ruim pra ele. Não ameacei nem nada, eu falei, se ele falasse de novo, sem me consultar, porque o cara é assim, ele vai lá dar notícia, te arregaça, 1 hora. Opa, conseguimos aqui o contato do Carlinhos. Epa, vamos ligar pra ele. Sabe, faltando 3 minutos pra acabar o programa. Ele imita a voz do Bate com a Vera Verão. É que é uma Como mistura. É que a casca de um, espírito do outro. Do mesmo jeito que ele é bravo, né? Ele manda Não. as coisas de humor no meio Pode falar, Será, da história. Não é bravo, sabe, cara? Eu acho que é meu jeito. O pessoal aqui tá rindo com você, cara. Sério, eu acho Não que tá rindo de você, tá rindo com você. Eu acho que não é eu acho que não é bravo. Eu acho que é meu jeito, pela criação que eu tive, sabe? Então, cara, eu não Você é o cara do fundão, você é o cara fundão, da galera. exato. Não, e eu não aguento mimimi, eu não aguento falaçãozinha, eu não aguento nego fazendo motim, eu não, sabe? O que é certo e acabou, velho. Como é que você vê a função social do humor nos tempos polarizados? Porque, assim, a política deixa qualquer humorista meio preocupado, né? Porque, assim, você não vai agradar nunca a todo mundo. E o humor, ele é o contrário. O humor não tem, pra mim, não tem lado. O humor é zoar todo mundo. Pra mim também não. Não tem lado, zoar o rico, o pobre, o gordo, o magro, o careca. Só que hoje o cara pensa se pode fazer, porque a minoria hoje é maioria. Né? Mas é. Na verdade, Faz tempo já, né? A minoria, pra mim, é maioria. É maioria. A minoria que manda. Exatamente. Então, às vezes, o cara tem Na uma democracia, a maioria fala por todos. Exatamente. Na nossa democracia, É. a minoria que manda na maioria. Você acha que isso pode mudar também? Porque antigamente as marcas estavam mais assim trazendo a minoria. Acho que hoje já estão vendo diferente, né? Qual a tua Tem que tomar mais, tem que se todo mundo. Por que, Carlinhos? Porque sim, cara, porque existe, é o que eu tava te falando, existem caminhos que são retos. Quando você se entorta e se curva para agradar tribos e outras pessoas, você se lasca, irmão. Se lasca. É melhor, às vezes, você andar reto e não ganhar nada, sem ver o que tá na tua frente, do que andar torto colhendo um monte de coisa. Porque tudo aqui é falso. E às vezes você tá colhendo nada. Aqui na frente aqui você chegou no grande tesouro, cara. Que andar reto é mais difícil, entendeu? Não fala que na Bíblia a palavra de Deus é reta. É a mesma ontem, hoje e amanhã. A gente também tem que ser reto. A nossa palavra tem que ser reta. A mesma que eu falava 10 anos atrás, eu tenho que estar falando agora. Então não é que o cara é bravo, o cara... Não é bravo, cara. Eu não me moldo para ideologia, eu não me moldo para essas frescuras de mimimi. Eu não vou me moldar para agradar pessoas, entendeu? Eu prefiro estar fora da televisão, fora de YouTube, de rádio, caramba, brincando como eu sou, sempre fui no ar, em off com os meus amigos e mantendo a minha personalidade, meu caráter, mesmo sofrendo pra caramba, mesmo passando tudo que eu passei, isso que vocês sabem, mesmo fudido agora, todo lascado. É isso que eu queria saber. Como é que você vive hoje? Como é que você trabalha hoje? O que é que você faz? Então, eu estou trabalhando Assim, lá no Ticaracatecast. Você está trabalhando com bola e com carioca? Estou lá com bola e com carioca, nos bastidores. Você tem um salário lá? Tenho um salário, Tá. pago a pensão do meu filho, estou lá nos bastidores, mas tenho vontade de fazer meu show, tenho recebido propostas também para fazer outras coisas. Demorou, hein, cara? Já te falei isso. Não, então, mas o que acontece? Você precisa afinar as coisas. Não adianta eu estar aqui todo felizão aqui e o pau comendo aqui atrás. Tipo, meu filho, ele só gosta de coisa boa. Só quer comer coisa boa, só gosta de coisa boa. O perfume que ele pediu pra mim, dar uma voltinha no shopping, eu nunca tinha visto na minha vida. Um perfume de quase Mas aí eu 4 mil reais. Você tem que deixar ele também saber, não o preço das coisas, mas o valor. Sim, então, Se mas você não- deixar aí- dinheiro pra ele, Então, ele não vai. então, mas aí não sou eu. Porque você já sabe. Não sou eu. Sim, Moleque, mas agora, moleque tá com 14 anos. Como é que você muda? Como é que você molda uma mais mentalidade? 4, 18 anos. É pelo exemplo. Então, pelo exemplo. Pelo exemplo. Quais são os exemplos que você está deixando hoje pro seu filho? Já que você ficou ali, né, 7 anos sem vê-lo, porque ele era uma criança, agora ele está adolescente já, né, na pré-adolescência. Na cabeça dos outros, ninguém é bom exemplo pra ninguém. Sim, mas Quem é esse cara falar de exemplo, fazer isso no mas Pânico? para você, que exemplo você quer deixar para seus filhos? Eu quero deixar. Você vai ter mais filhos, né? Sim, Não parou eu por aí, quero né? quero ter uma menina. Tá. Quero ter uma filha. E quando eu falo pro meu filho algumas coisas, ele fica bravo. Bravo não, ele faz aquela cara tipo... Eu falo, você pode fazer a cara que você quiser, cara. O que eu tô falando aqui é pro seu bem. Hoje talvez não faça sentido algum, mas amanhã você vai falar, tá bem que meu pai tinha me falado. Porque não adianta eu chegar querendo ensinar você da noite pro dia o que a sua mãe já te ensinou uma vida inteira, o que o vô, vó já falaram na cabeça dele a vida inteira, entendeu? Então tem que ir aos pouquinhos. Tem que... Porque assim, os exemplos são mais você deixando o outro ver e ouvir do que você fazer. Exato. Não, Você tem aquele ditado assim, ó, faça como é que é o ditado? O que eu digo, não faço o que eu faço? Faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, assim, muitas vezes o exemplo, você acha que você vai ter que dar o exemplo, ele vai comparar. Tem o efeito da comparação. Tipo assim, ele vai olhar para você, vai olhar para a avó, para o avô, para a mãe,
e ele vai escolher qual o melhor exemplo ou os melhores exemplos. Ele vai filtrar tudo que é de bom. Você sabe o que eu e falei ali pra vai ele? moldar o caráter Você sabe o que eu dele. falei pra O ele? que é que você deixou de... Sabe o que eu falei pra ele? Falei, filho, a gente é uma repetição da nossa geração. Você tem um pouquinho da tua mãe, um pouquinho do teu avô, Isso, um pouquinho da tua avó, dos teus amigos que você admira, dos seus ídolos. Você é um pouquinho dessa gente que você admira, que te criou, que você olha e tem como referência. Mas às vezes, Carlinhos, muitas vezes quando você às vezes meu pai, vou falar por mim. Muitas vezes meu pai me ensinava sem imaginar que estava me ensinando. Nem todo mundo tem paciência Então, em ensinar. é isso que eu tô falando. Então assim, é na observação. Tem uma frase que diz, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então assim, a gente muda qual pelo exemplo exemplo. que você acha que está dando hoje nesse contato com seu filho? Que você fala, puxa, ele vai seguir esse exemplo do meu lado bom como ser humano. Na verdade, assim, eu vi 3 vezes, né? Tá. Então não deu tanto tempo assim. Então a minha preocupação é o quê? É ser mais na prática do que na teoria. Mais demonstrando, por exemplo, fui com ele a primeira vez brincar no shopping, eu fiz coisas que eu faço sempre. Eu desci na escada rolante, coloquei os 2 pés na borracha do shopping e fiquei lá pendurado, descendo na escada Legal, rolante. bom exemplo. Aí, não é nem exemplo, Bom eu exemplo. sou assim. O menino tem 14 anos, vai chegar aos Não, 30 fazendo isso Não com o falei pai. pra ele, faça isso. Legal. Isso é pra quebrar um gelo de uma criança tímida, de uma criança que não olha pro Ou lado, a quebrar a criança que não cabeça se pega ele na cair tua embaixo mão, a da- criança que, sabe? Então você acaba quebrando um pouco de gelo. Então ele vê o carinho que as pessoas têm comigo na rua. Eu chego no Isso aí restaurante, sim. chego no restaurante, porra, seu Carlinhos, os caras que me chamam pelo nome, coisa que eu nunca vi na vida. É engraçado, né? Ô, seu Ceará, tudo bem? Então, sabe? Me chama, seu Ceará. Ele vê pelo exemplo que o que foi falado, talvez, na casa dele, ele vai começar a ver fora da casa dele que não tem nada a ver. Como o meu pai é querido, onde o meu pai vai, ele é bem recebido. Caramba, meu pai é tão legal, meu pai... Ele falou pra mim, nossa, pai, você é muito louco. Por quê? Falaram tanto na cabeça dele que eu era louco. Não, pois é, o que eu te falei, que agora ele tá vendo Sim. como as pessoas gostam do pai dele e ouvindo, né? Sim. Você chegou a ver uma entrevista do Mike Tyson que eu achei maravilhosa na Netflix quando ele fez a luta em novembro? Eu vi a entrevista. Maravilhoso. Assisti. Tem um filho que ele não se dá muito bem. Chegou a ver isso, não? Cheguei. Assisti. E ele dá o recado pro filho dele, o ginásio inteiro, louvando, adorando o cara. E o recado é tipo isso, perguntaram pra ele por que o filho dele não tava lá, papapá, ele fala, às vezes a gente tem uma pessoa na nossa família que nos odeia. Você sente E às que- vezes a gente tem gente fora da nossa família que nos ama. Então é pra essas pessoas, entendeu? Não é porque é teu filho, que é teu sangue, que você tem que dever nada, Não, meu família irmão. é aquela que você escolhe. Entendeu? Não é porque é seu Não é porque é sangue, seu sangue sangue também. até pernilongo tem. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então não é assim. E é papo reto. Não vou me dobrar para que meu filho ame o papai dele. Não, ele tem que amar o pai dele como o pai dele é. Entendeu? Perfeito. E Isso é você um pensamento meu, tá? Então E você- louco é a mãe. Você está trabalhando lá com Carioca, com Bola. Aliás, parabéns aí ao Carioca e Bola, que te deram aí um emprego. Obrigado. E né? meus patrões, Cadu, Que Bola, legal. Carioca. É mais irmão do que patrão, né? Me colocaram para servir café, mas tá bom. Tá bom, fiote? E aí, mas você sonha em ter um programa teu, em voltar para televisão? Não. Você é um cara que eu falei aqui, você canta bem, toca violão, é um grande DJ, é amigo dos maiores DJs, né? Você conhece o Vintage Club, né? Vintage Kilter, meu irmãozão, Kilter, cara. desculpa, eu tô Gente sabendo bem. boníssima demais, um coração gigante, meu irmão. Então, Conheço mas o você Lucas, pensa em conheço. trabalhar e montar... Puta, eu preciso trabalhar aqui, tocar nas festas Não, dos bacanas, não. tocar um DJ gospel. Eu nunca vi Não. DJ gospel. Tem Não. DJ gospel ou não? Tem. Tem já? Tem um vídeo de um padre tocando no Cristo Redentor, você não viu? Tocando no eletrônico. É, mas você poderia fazer isso. Por que você não quer mais Tem trabalhar na apresentador televisão? gospel. O Bate é. Já sei que você vai fazer de piada. Mas... sabia que era isso já. Mas assim, por que você não quer mais trabalhar na televisão? Eu não me vejo mais na televisão. Eu não me vejo mais fazendo isso. É o que eu te falei, eu tive uma experiência espiritual com Deus que eu coloco minha vontade, eu coloco a vontade dele em primeiro lugar. Eu não faço mais planos para que eu não me frustre mais. Já me frustrei com plano familiar, com plano do meu filho, com plano de mãe de filho, com casa, com trabalho, com o caralho todo. Então, hoje, Senhor, que seja feita a tua vontade. Não, mas, Ponto. você está empregado, você conseguiu organizar a pensão alimentícia? Tá em dia, tá em Isso dia. que você ganha lá dos meninos, consegue se organizar para ter? Porque Não, eu não, acredito não é- que sim, porque agora você está com a criança, né? A pensão é o Criança, minha seguinte. tem 14 Pensão anos. não é o seguinte. Pensão é o seguinte. Só para entender. Você paga aquilo que foi acordado, né? Eu sempre paguei aquilo que foi acordado. Nunca vi meu filho. Então chega uma hora que aquilo que foi acordado, quando você ganhava muito bem, estava na televisão, não estava bom, agora tem que estar. Agora eu ganho como é que muito, você se muito. vira? Agora eu ganho assim. Mentira. Não, como é que você se Piadinha vira para ruim. pagar uma pensão baseada no salário que você ganhava? Não tem como. Na televisão. Por isso que eu fui preso. Por isso você tem que humilhar o ser humano. Por isso você tem que fuder o cara, humilhar. Você põe preso. Porque, Mas- porque eles acham que eu tenho dinheiro Mas, escondido por até exemplo, hoje. ó, Entendeu? isso para algumas pessoas motiva o cara. Fala, pô, eu estou sendo perseguido aqui, mas eu vou fazer alguma coisa
que eu Fazer o quê? Vou tentar- assaltar um banco? Vou dar um... Não tem o que fazer, vou Ceará. fazer alguma... Quando você tem um chamado... Porque Quando... você tem uma coisa de um talento. Você tem Não. muitos talentos. Quando você tem um chamado, cara, quando tem coisas que vão acontecer na tua vida que você Tá. não vai conseguir fazer com que ela não aconteça. Que foi o meu caso. Mas você agia mais Eu com Carlinhos tentei- Pessoa. Eu tentei O Carlinhos, de todas as formas. Todas que você cristão. imaginar. Não, Os você, dois, olha, os dois. vou repetir aqui. O Carlinhos, antes de ser cristão, assim, eu fui criado em meu orfanato. O orfanato que eu fui criado era católico. Eu aprendi Bíblia, eu fui coroinha, eu ia na igreja. Eu não me identificava com aquilo, eu fazia meio que pela obrigação de ter que fazer. Mas, pô, se você for analisar, eu já tive uma boa criação. Porque no colégio, a gente não é só. Não era teoria, na nossa época, você sabe, era porrada. Então eu apanhava pra caramba. E eu falo no grupo aqui quando eu brinco com os moleques, pô, a gente apanhou pra caramba pra você estar votando nesse tipo de vagabundo. Que até hoje a gente briga aqui, quebra uns pau. A gente apanhou pra caramba, teve uma boa educação, entendeu? Uma boa criação, de acordo com as possibilidades ali. E eu sempre andei reto, cara. Sempre andei. Mas você se arrepende de alguma coisa, de alguma declaração pública Não, que nenhuma. você deu? Nenhuma, puta, nenhuma. Falei aquilo da juíza, do Nenhuma, juiz, do nenhuma. apresentador. Falei pouco puta. até. Falei pouco. Eu só Você não não se falei. arrepende de Eu nada só que não você falei fez? mais porque os meus advogados me impediram. Você acha que paga um preço por isso? Além Paguei, não paguei? da pensão alimentícia que você está pagando hoje? Paguei. Eu fui humilhado, meu irmão. Eu perdi meu apartamento. Fui tentando fazer acordo até o final. Eu Você perdi. perdeu aquele apartamento? Perdi. Você foi lá, não foi? Fui, Conheceu. eu conheci lá, era lindo o apartamento, Então, maravilhoso. comprei, era meu sonho. Mas é ilusão. Tudo ilusão. Mas vem cá, mas aí o apartamento foi vendido, foi leiloado. Conta aquela história que você contou pra mim do apartamento. Que Então, tinha um cara que ia comprar o apartamento, você ia resolver, né? vou resumir, Olha tá? essa história, gente. Eu vou resumir sem falar nomes, mas vamos lá. Até comentei isso com a Manu, Tá. nossa amiga lá, que eu fui na... Tá aparecendo o furo da minha camisa? Não, tá legal. Rasgou agora. E então é o seguinte, quando o meu apartamento já tava... Era uma cobertura. Era uma cobertura de Muito chique a cobertura. Quantos metros tinha? Uns 300 metros? 400 metros, quase 400 metros. Aqui no Morumbi. É, no Real Park. Real Park, tá. Você foi lá, né? Fui. Era bem legal, Linda, eu linda. gostava, eu tinha sonho de ter uma Tá. cobertura, fazer festa, ter uma sauna, uma piscina, sei Mas lá, aí, eu tinha você, esse sonho. você comprou essa cobertura, você quitou essa cobertura, ela estava financiada ainda. Eu financiei. Tá. Quando deu a merda, faltava 20% pra eu terminar. 20%? Só pra você ter noção. Por isso que eu fui ficando, você vai entrando e você tenta um acordo e não quer, porque acha que você tem dinheiro escondido. Não, você tenta um acordo e não quer. E o que que aconteceu? Quando cheguei no limite, eu tentei acordo com o banco e com a pessoa lá, não quis. O banco até topava, mas a pessoa tinha que tirar uma penhora. Se a pessoa não tirasse, Tá, ia ficar tá. lá. Você tá lascado. Então eu tentei até o último minuto. O apartamento valia 4 milhões, aproximadamente. Eu fui queimar ele por 2. Vou falar valores aqui. Porque Queimar, vender. queimar, tipo, vender logo. Quem quer, toma pra você. É vender logo, pra você não perder, pra não ir pra leilão. Porque no leilão sai pela metade do preço. E apareceu um cara, X mandou um e-mail pro Edu, que viu uma entrevista minha, pô, ele gostava muito de mim, ele ia aproveitar aquele momento pra comprar um apartamento meu, que ele ia ficar feliz, e assim ele ainda conseguir me ajudar indiretamente. Porque ele tá comprando uma coisa que ele queria, e era meu, que ele gostava de mim, indiretamente ele já tava, pô, que legal poder ajudar. Ajudar com os dois, né? Não com os 4. E aí, Na verdade, aí eu fiz menos. Por 2 foi pro leilão. Era 4, tirei 1 e pouco, dá pra queimar. pra vender logo. Tava negociando e tal. O Edu falou com ela, falou com a advogada O dela. Edu Blasio. O Edu Blasio que era falou teu com ela, empresário, falou tá. com a advogada dela. Porque eu gosto de falar, eu coloco o Edu, coloco terceiros, por quê? Porque tem mais pessoas envolvidas que podem provar isso, entendeu? E qualquer dia, cara, eu vou trazer aqui. É que meus advogados me proibiram de falar muita coisa. E aí você Muita, vendeu. e eu quero falar tudo. Hã? E aí, você foi lá, o cara queria comprar. Aí tentamos a última vez, o Edu falou com o cara, papapá, negociou, o cara foi ver o apartamento, eu tava viajando, papapá, putz, senhor, muito obrigado. Não vi o que apartamento. fé boa, eu tô orando, eu tô jejuando aqui dentro, deu certo. Vou perder, mas não vou perder tanto. Ou seja, aí fiz uma proposta, fui lá, falei pra ela, olha, a última vez que eu vi meu filho, foi aquela vez, sabe aquele vídeo Falou que pra mãe do seu que tem filho. polícia na Tá, porta, tá, lembra tá. disso? Lembro. Foi isso, fui buscar, não entregou polícia na porta e bababá, não entregaram meu filho e beleza. Aí ali foi a última vez que eu vi, que eu tinha o visto e falei pra ela. Eu ajoelhei uma vez no pé dela. Falei, eu não sei o que eu te fiz, mas se eu te fiz qualquer mal, você me perdoa. Pelo nosso filho, pela boa convivência que a gente precisa ter, pelo nosso filho. Resumindo, aí o cara falou que ia comprar o AP. Você vendeu mais barato, Ela né? não tirou a penhora. Ela não tirou? Não tirou. Ah, e quando eu fui na casa, eu falei, é o seguinte, eu vou perder meu apartamento, que ele vai pra leilão, que você tá com a penhora lá. Tira essa penhora. O Edu falou com a sua advogada, tira essa penhora, eu vou vender o apartamento, que eu já tenho um comprador. Eu te dou um apartamento, olha isso, eu te dou um apartamento no nome do meu filho, no nome do Arthur, e vai sobrar um dinheiro ainda pra eu comprar um apartamento e não ficar tão fodido. Resolva com a minha advogada. Só que assim, você sabe, quando você quer resolver, a advogada tá atrás, não tá na frente.
Você fala, ó, eu resolvi, agora a advogada vai e faz os papéis. Eu não quis. Aí o Edu falou, olha, não quis falar, não quer, blá, blá, não quiseram. Aí o apartamento foi para leilão. Só que quando foi para leilão, quem que arrematou? Ô, menino! Quem que arrematou o apartamento no O leilão? cara que era teu fã que ia comprar. O mesmo cara. Diretamente Falou, não, você. vai, não vou nem falar que é fã, mas sei lá, um cara que gostava do Pânico, enfim. Ele arrematou. Porque ele ia comprar direto com você. Quando eu vi que ele arrematou, O que é que você fez? adivinha? Meu apartamento era lindo, cara. Você Não, chegou eu fui a ver? lá, era lindo, era lindo. Porque eu trabalhava, eu tinha condição, eu não guardava dinheiro, você tá ligado? Eu sempre torrava mesmo, gastava. Torrava não, eu gastava nas coisas que eu trocava de carro queria. de seis Gostava, vezes. estar com um carro bom, gostava de estar no apartamento, é a minha ilusão. Foi rico? Fui. Foi pobre? Fui. Morou na rua? Morei. Passou fome? Passei. Tá fudido? Tô. O que mais? Tô tudo isso aí. E nada E não se arrepende de nada. Nada, zero. E nada altera a minha frequência espiritual, cara. Tem uma passagem que Paulo fala, eu sei o que é ter muito e sei o que é ter nada. Eu sei o que é estar bem, eu sei o que é estar mal. Eu sei o que é ter fama, eu sei o que não é ter fama, eu sei o que é... Com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. Por isso que vem o ditado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo era um cara muito pica, do exército romano, tal, rico, dinheiro. Cara. Do nada o cara passou a ser perseguido, porque ele se juntou com um cristão. Então ele fala, eu sei o que quer ter muito, sei o que é ter nada. Eu sei o que é ter poder, ter uma espada, mandar nos... E sei o que é ser um pé rapado. Eu, quando eu leio... Por isso que eu falo, eu me encho disso, eu creio naquilo e vivo como Cristo, como Paulo. Tento, né, como eu te falo. Óbvio que eu não tenho um coração de... Não sou um robô, né, meu? A gente tem sentimento. Então eu vivo assim. Aí o cara comprou o apartamento e aí chegou uma nota lá que eu tinha Comprou tanto... do leilão. Do leilão. Não comprou Aí seu. chegou uma nota que eu tinha tantos dias para deixar o apartamento. Eu podia ser filha da pip. Você sabe, né, que é muito difícil de tirarem da tua casa. Você pode recorrer ali dentro e ficar 10 anos. Ninguém tira da tua casa. Só que, cara, sabe quando você tá numa posição de errado? Cara, eu tô errado. Vai para leilão. Tô devendo. Tá penhorado. O que eu posso fazer? É a verdade. Eu não posso brigar contra a verdade. Eu vou falar, não vou sair. É minha casinha. Não. O máximo que eu falei, doutora, você presta atenção, eu pedi para colocar nos autos, porque essa casa não é minha, é meu único patrimônio. Se der uma merda é do meu filho. Então nem aí. Já ouviu falar isso, né? Que quando é uma casa só, não pode por causa do filho, mas acho que é só quando tá casado. Enfim, aí o cara pegou e comprou. Só que, mano, mármore travertino, as puta mármore, as puta porta, guarda-roupa, os mais pica que eu fiz lá naquela Gabriel Monteiro. Como é o nome? Gabriel Monteiro da Silva. É Gabriel Monteiro, aquela que sobe? É aquela que... É essa mesmo. É a rua da decoração, de arquitetura. Isso mesmo. Comprei lá, fiz lá os móveis, coisa pra caramba, os vasos bonitos. Coloquei um monte de coisa linda. Fiz piscina com borda infinita, com vista pro Cidade Jardim. Investiu, gastou. Gastei tudo. Mas tava bonito. Mas você ia vender pro cara diretamente. Sim. E aí ele comprou do leilão. Porteira fechada. Aí o que aconteceu? Quando foi pra leilão, pra sair pra casa, o cara mandou pro Du. Olha, fala pra ele que eu dou 50 mil com a porteira fechada. Tipo, ele pegou no leilão, tipo, ele queria me dar uns 50, sabendo que eu tava fudido, pra eu poder sair. 50 mil reais? 50 mil reais, com a porteira fechada. Um apartamento que valia 4, você já tava vendendo por 2 Isso. Pra ele. Você no zero, fudido, conta pra mim, Ceará. Você no zero, fudido. Você pegaria os 50 e ia tentar arrumar um pouquinho a tua vida, no zero, você não tá com R$1, não. Zero. Você pegaria os 50 mil, ou por orgulho, ego, vaidade, eu quero... Sei lá como vocês vão pensar. Lembre-se que o apartamento valia 4. Tudo bem, só que você vendeu por menos da metade. Ia vender por 2.900. 2.900. Saiu por 2. Ele não quis comprar com você, foi no leilão. Não é que ele não quis. Ele tava ali na negociação, só que a fulana não quis tirar. Aí ele pegou e comprou no leilão. E aí o que é que você fez? E eu pedi pra ele esperar um pouco. E ele não esperou? Pedi pra ele, não esperou. Porque se ele espera, eu ia fazer assim, essa enrolação que eu te falei. E o que é que você fez? E não ia sair. Aí quando deu o prazo lá pra eu sair, recebi a notificação, ele falou, se você me der 50 mil, porta fechada, tal. Não é nem orgulho, só pra vocês entenderem. Lembra que você falou, quando você acredita numa coisa, existem preços a ser pago? Eu pensei, eu moro na rua, mas esse picareta não fica com nada que é meu. Tirei vaso, tirei negócio de acender luz, tirei ar-condicionado, tirei as croicas, luzes de LED, tirei mármore, tirei porta. Na verdade, você pegou uma marreta pra quebrar? O que é que você fez? Não, eu tive que tirar a bomba da piscina, borda infinita. Eu tive que tirar minha bombinha. E as hidro que faz massagem, eu tive que tirar as hidros. Tirou, quebrou? Óbvio, tem a bomba, as coisas, tem que tirar, Você vendeu, quebrou tudo? Tá tudo no depósito, Dudu. Não usei pra nada. As roupas, muita coisa assim, eu doei algumas coisas. Ele teve que colocar tudo novo? Eu sabia, eu estudei isso antes. Ó, quando vai pra leilão, você comprou a casa. Você não compra mobília, você não compra câmera. O que vem dentro, se o cara der sorte, alguém ficou, beleza. Mas quando você compra a casa. Eu falei, que legal, interessante. Tirei tudo, não deixei nada, só a chave da porta e a porta de entrada. Porta do banheiro tirei, porta de lavabo, porta dos outros banheiros de quarto, de visita, quarto do meu filho. Tirei tudo, não deixei
Nada. Só não tirei o piso porque tava muito duro, tava muito fixo. Que era uns Carlinhos, pisos bonitos. Agora, hoje, o que é que te faz rir, o que é que te deixa alegre? Você falou que não consegue mais fazer aquele humor que você fazia, porque o povo tá chato e tal. Não é que eu não consigo, eu faço, Ceará. Eu só não faço nas redes. Tá. Mas assim, por exemplo, se a gente estiver batendo um papo, sair pra dar Na risada... tua live é o lá, tempo que você inteiro. fala de humor também de Deus, porque eu acho que Deus deve ser bem-humorado, né? Você é um cara que mistura, ou as pessoas que são, assim, fiéis, né? Aquelas que Cara, só são pode... radicais, elas gostam do teu jeito de falar de Deus. O cara fala de Deus, mas vai lá Os e que me... toma uma bebida, o cara fala Os que um me palavrão. Os que me conhecem... Como é que é Os isso? que me conhecem amam. Você vê Não, as mas men- que te conhece Se você vê as pessoalmente- mensagens... Não, os que me conhecem de rede social, que me seguem. Tá. Falaram mal do Frei Gilson, cara. Eu nem católico sou. Falaram mal de um cara que faz live pra 2 milhões de pessoas. Quem sou eu? Os caras falam mal de todo mundo, pô. Assim como Deus manda anjos, manda servos, o diabo também manda. Hoje, qual o teu Sonha maior grandes. sonho material? Qual o teu maior sonho? O que é que você quer ter? Uma casa, um apartamento? O que é que você pensa? Cara, eu não tenho sonho material, Não, será? você De deve verdade, ter algum. não. Eu tenho vontade de ter o meu lar, de ter uma bela casa, de ter uma bela Você vida. sempre Tal. teve os melhores relógios, os Não, melhores sim, carros. Mas não é sonho, esse eu ganhei do Vintage. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, viu, irmão. Isso aqui eu Essa devo é uma a- vida pra ele. a Mas eu vou Demar devolver. Piguet. Eu vou devolver, é. Então, mas aí você, tipo, hoje você não tem um carro próprio. Hoje não. Mas tem amigos que te dão carro, Sim, você, a hora que você não, quiser. cara, se eu quiser, cara, eu tenho, graças a Deus, Deus colocou tanta gente maravilhosa Você tem na boas minha vida. amizades, né, amigo? Muitas, cara. Assim, Deus é tão bom que ele dá um leque pra você de pessoas que podem te ajudar. E você, pela sua personalidade, pelo seu caráter, você tem a obrigação de falar, não, eu aceito só dessa pessoa aqui. Porque eu sei que é verdadeira, é do fundo do coração. Você não precisa de mim pra porra nenhuma, não precisa de nada. Então você tem um leque de pessoas que podem te ajudar, mas você pega só um... Cara, e é impressionante que eu fiquei solteiro uma época, antes de casar com a Mirella, e a gente curtiu um ano e meio, 2 anos na noite, né? Por aí. E eu fiquei impressionado quando eu chegava nos lugares. Você, com o teu jeito, brincalhão, você realmente foi o cara que conheceu as mulheres mais lindas do Brasil, assim. Na nossa época era bom, né? Não, e aí eu via que você chegava bem-humorado, brincava, conquistava, aí os caras às vezes chegavam com aquela marra, Pedindo sarado, champanhe. champanhe. Eu vi cara gastar morria na 100 mil, punheta. né? E você, sem gastar nada ali, conquistava as pessoas. Esse Carlinhos vai voltar pra galera que acompanhou na televisão, ou pra quem te conhece pessoalmente, esse Carlinhos bem-humorado, que faz piada, sem perder, lógico, a tua religião, né? Sim. Esse Carlinhos, você pretende voltar com isso para reconquistar pessoas, não só do meio cristão, mas as pessoas que te conheceram na televisão? Ou você fala assim, não, eu só quero seguir esse caminho, eu vou fazer isso que Deus colocou no meu caminho, e eu sou esse cara. Porque nem todo mundo viu o que você fez, né? As brincadeiras, sim. nem todo mundo te conheceu pessoalmente. Mas eu sei que onde eu vou, quem te conhece pessoalmente fala que te ama, Que você é bom. um cara querido, mas o grande público vê esse cara verborrágico, o cara bravo, que fala da Eu pensão. tô que na fala... guerra, irmão. Você vai voltar a ser essa esse cara? essa vida aqui é uma guerra, e eu tô na guerra. Eu não sei fazer social. Mas você não é um cara de paz? Muito. Então por que não fazer as Se pazes? eu não fosse de paz, eu já teria resolvido, Você meu tem amigo. que Eu já fazer- teria resolvido tudo sem advogado. Você tem que fazer as pazes primeiro com você ou fazer as pazes com as pessoas? Comigo, óbvio. Sempre Então, comigo. se você Você fizer tem as... que estar bem com você. O externo, foda-se, com perdão Então. da palavra. É você. Se é aquilo que você crê, aquilo que te faz bem. Não, mas Carlinhos, é loucura. Loucura por quê? Eu não tomo remédio. Eu durmo 8 horas por noite. Eu faço os meus treinos. Saio de vez em quando. Não tenho vício nenhum. Não tomo remédio pra nada. Nem pra nada. Nem pra dor de cabeça eu tomo um remédio. E eu tô louco? Então firmeza. Então você que é normal, que toma remédio pra dormir, pra transar, pra comer, pra emagrecer. Eu sei que é o normalzão. E eu sou o louco aqui. Mas tá o que, é tudo que você certo. espera, assim, tipo, pra você, Carlinhos, esquecendo agora a religião, que é muito legal. Eu também sou cristão. Eu não tenho religião, será? Eu não tenho Não, religião. você tem Cristo. Eu sou cristão. Cristo, eu também sou igual a eu você. um seguidor e Mas, admirador assim, de mas eu Jesus Cristo. separo as coisas, Sim, tá? Nesse sim. momento, assim, tipo, aqui tem ateu, tem agnóstico, tem galera da Umbanda, da Macumba, enfim. Eu não discuto nem isso, mas assim, você é um cara que pretende voltar a fazer aquele humor que você fazia, Não. diferente, porque não dá hoje, seja na internet, seja lá com Carioca, com Bola, ou você é um cara que quer focar mais nisso, tipo, em dar palestras, falando de Deus, palestras motivacionais, o que é que você pretende fazer daqui pra frente? Então, Na tua vida eu- profissional. Eu tenho vivido pela fé. Eu tenho vivido. Não, isso aí você me fala há muito tempo. Eu vivo pela fé, pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Eu vivo de revelação. Então eu não faço mais planos, como eu já te falei aqui umas 3 vezes. Eu não faço de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz: colocai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho colocado diariamente o reino de Deus em primeiro lugar. Não só vivendo. Ser cristão não é ser igual a Cristo.
É reconhecer, admirar e tentar diariamente seguir esse cara. E a gente mostra que a gente está mudando, não é pelo que a gente está falando, né? Como eu tinha te falado. É pela nossa postura, pelos frutos que a gente vem dando. Mas, por exemplo, naquela época lá, se alguém chegasse ali no Pânico falando de Deus como você fala, você seria o cara da zoeira também. Também. Pra zoar. Também. Zoou o crente, zoou crente, todo mundo. tá. Zoou. Tá. Eu vou na igreja, eu zoo na igreja. Você zoou na igreja eu vou também. na célula, eu zoo na célula. Porque você é amigo de todo mundo, né, Eu Carlos? tinha uma deficiência, de verdade. Eu tenho ainda. É dificilmente eu consigo ficar 2 vezes com a mesma mulher. Como é que é? De verdade. Dificilmente. Quando Você tinha ou tem? Não, eu tenho. Não, mas você... Não, Quando peraí. Não, quando eu tô no Então, por isso você tá solteiro? Não, quando eu tô no rolê, quando eu tô na zaração, nessa vida, blá, 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 eu não consigo ficar... Porque assim, a não ser que eu não tenha... Não, mas você não tá mais no rolê, feio você é um homem falar, de né, Deus. finalizado. Hã? Não, peraí, presta atenção. Não, peraí, vamos deixar claro aqui. Isso aqui você me contou no passado, eu achei que tivesse melhorado, já que você tá tão apegado agora na Bíblia, na religião. Sim. Até hoje você não consegue ficar mais que 2, 3 vezes... Com a mulher. Com a Hoje, assim, quando eu faço meus propósitos, meus jejuns, eu fiquei 3 anos sem ficar com a mulher. Só com rapazes. Eu fiquei 3 anos sem ter relação sexual. Fiquei 3 anos sem ficar com a mulher. Aí depois depois fiquei mais 1 ano. Depois que finaliza, sim. Depois que namora ali, que tem... Não, depois que deu... Pode ser o ser humano mais lindo por dentro, por Pode, fora, pode beleza? ser, pode ser. Você- Porque não é casca, é alma. Mas então Cara, você o amor, isso você é tá bonito, dizendo que você isso é pode se bonito, apaixonar alma. pela alma da pessoa sem ela ser bonita Cara, o fisicamente. apaixonar, irmão, é espiritual. Não, vai peraí. além. Peraí, Ceará, peraí, vai além, de Peraí, verdade. peraí. Você foi um cara que eu conheci que ficou com as pessoas mais bonitas do Brasil. E você enjoava 2, 3 vezes, não queria saber mais? Não ficava mais. Eu não acredito nisso. Verdade. E hoje melhorou? Igual. Como é que você quer casar e É que ter hoje eu não filha? tô mais nessa pegada, mas eu creio que é igual. Então você pode Não, se apaixonar por alguém da igreja lá? Você lembra que eu te falei uma coisa? Eu não vou muito em igreja, né? Eu vou em várias, eu não tenho uma que eu vou. Se o nego me chama, pessoas me chamam, eu vou indo. Se acontecer dentro da igreja, beleza. Se acontecer uma prostituta, eu não sei. Você não tem Eu preconceito. tô dando um exemplo, porque agora o que acontece? Quando eu fui pra cá, enjoou, você continuou vazio. Agora você continua andando reto. Me abstir de mim mesmo. Sexo, festa, loucura, papapá. Então você começa a andar um pouco reto. Quando você começa a andar um pouco reto, o que acontece? Você começa... Olha aqui, eu vou desenhar para você. O caminho é reto. A gente nasceu para andar reto, segundo Jesus Cristo. Porque o caminho é reto, a palavra é reta. Entendi, não pode desviar o caminho. Só que a gente não tem essa consciência. Então a gente vive torto, a vida inteira, desviado. Quando você conhece aquele que é reto, você fala, opa, peraí, eu vou tentar, que é muito difícil andar reto. Então você começa a andar reto. Por que acontece? É como se Deus jogasse as bênçãos no caminho reto. Entendi, Carlinhos. Só pra você entender. É como se ele jogasse as bênçãos no caminho reto e você está saindo das bênçãos, está saindo dos caminhos. Então quando você para e começa a andar reto, aqui na frente você vai começar a pegar todas as bênçãos. E pode vir a minha esposa, Cara, então, assim, eu pode não te- vir uma mulher, pode Mas eu vir não um te vejo próximo mais filho. casado. Hã? Mas eu nunca casei. Não, mas eu não te vejo, porque se você vai enjoar da esposa, pô, eu tô casado, vai fazer 15 anos. Por isso que eu não Não, casei. 15 anos não, eu perdi as contas. Tem uma calculadora aí? Eu casei em 2012. Então já faz muito 14 tempo. anos. Não, O 2012. que que te faria ficar casado 14 com... anos, né? O que Pra que te- 22. o que te faria ficar casado com uma mulher sem enjoar durante 10, 15, 20 anos? Porque, cara... Bíblia. É loucura. Só pra você entender. Todas as minhas namoradas, só pra você entender. Todas as minhas namoradas, eu namorei e fui morar junto. O meu limite foram 2 anos. Tá. Eu percebi que eu não consigo ficar perto de uma pessoa do mais que 2 anos. Então não casa, meu filho, não casa, porque... É aí, não, tá, mas aí que tá o segredo. Quando você faz jejum, quando você lê Bíblia, quando você começa a entender coisas que o mundo não te ensinou, que a tua mas mãe aí não você te um dia ensinou. vai querer sair da dieta, aí Não, vai não, do não, jejum. Muito pelo contrário. Porque Você sabe a diferença? Você tem que lembrar tudo que você já fez, e você tá com quase 45 e você tá vazio. Você tá vazio. Então, quando eu casar, pode anotar aí, eu não separo mais. Quando você Bem, casar, bem ou mal, ruim ou ela mal, ficando feia, bonita, não envelhecendo... separo mais. Se essa pessoa separar entendi, de mim, se essa pessoa separar de mim, ok. Tá. Quando eu me propuser a casar na igreja com testemunhas, porque o casamento é o quê? É uma aliança. O casamento é sagrado. Eu falei isso lá no Tica e é muito, cara. Quem sou eu pra estar falando isso? O maior lixo, sou. Mas eu nunca casei pra poder... Porque o casamento pra mim é sagrado. Você sonha um dia casar, ter uma família? Não tenho esse sonho. Então tá bom, então você não vai casar. Não tenho, de verdade. Se Deus quiser que eu case, se for o propósito dele, porque eu já te falei, quem determina meus caminhos é Deus. Eu não me vejo. Não me vejo. Eu queria ter uma filha ainda, mas se Deus quiser que eu case, se aparecer uma esposa legal, alguma coisa assim. A gente tá chegando aqui ao final da entrevista. A gente até bateu o recorde aqui, né, de bate-papo. Puta, Acho que tá é com que quase eu- 1h30. Que eu falo pra cacete, Não, mas tem é bom você história pra falar. caramba. É, eu tenho 2 perguntas aqui, eu vou pedir para você responder uma resposta mais sucinta
Porque são perguntas que eu faço sempre aqui para os convidados e aí é muito importante as suas respostas. O que é que ninguém sabe sobre o Carlinhos Mendigo, né? O Carlinhos Silva. Aliás, até a Mirella outro dia falou assim, amor, o Carlinhos, você viu como é que, poxa, Tá materialmente, louco, né? o nome dele, Carlinhos Mendigo, né? Não seria bom se ele um dia usar só o Carlinhos Silva muita para a gente vida fala dele isso. crescer Muita gente fala isso. espiritualmente e materialmente? Falei, vou até... Não, então, muita gente me fala isso, tira né? o Mendigo do nome, mas foi assim que você ficou conhecido, né? Sim. Agora, o que é que ninguém sabe sobre esse Carlinhos por trás da história de sucesso que vamos saber agora, que você pode compartilhar com quem está nos ouvindo e nos vendo? Caramba, aí você me pegou, hein? Tá vendo? Agora eu vou ter Pergunta que de pensar. roteiro. Eu tinha mais 40, Não, mas é eu bom, deixei você falar aqui. mas é bom, é porque eu tô Ótima tentando pergunta, lembrar. né? Vamos aplaudir Vamos. o roteirista? Que também é diretor, ele acumula funções Porque aqui. assim, ó, eu tenho esse meu jeito de querer viver sempre da verdade. A verdade, ela machuca a gente, mas ela liberta, né? Tá. Então, minha vida é sempre um livro aberto, né? Quando não sabem da minha vida, nas entrevistas que eu vou, eu falo tudo da minha vida. O que é que ninguém sabe? Então, tô tentando... O que ninguém sabe? Do Carlinhos, artista, do Carlinhos de sucesso, do Carlinhos que talvez não fez tanto sucesso, do Carlinhos... Que você falou aqui do afogamento, que você era criança e se afogou, Então, isso aí eu falou muita coisa. Agora, o que é que ninguém... É difícil pergunta assim, né? O que é que ninguém sabe? É porque você vai entrar na sua intimidade. E eu tô tentando lembrar algo que ninguém sabe mesmo. Não tem nada pessoal. Eu levo pro lado espiritual, tudo. Mas você não tem vício hoje? Não, eu não tenho vício. De bebida, Não, droga? não tenho, não mas tenho. Você, mas Por você, isso- mas por você isso- usou droga por isso- pesada? Não, nunca. Eu sempre fui do álcool. Álcool e maconha. Mas em festa já provei MD, já provei bala, o caralho. Mas, assim, não muda a sua personalidade, não muda seu caráter. É experiência. Então o que ninguém sabe é que você usou essas drogas, talvez. Não, meus amigos sabem, todo mundo sabe que eu já provei. Tá. Não é que eu usei, eu provei. Tá? Eu provei, que eu não gosto. Meu negócio é álcool. Entendeu? Por exemplo, meus amigos, agora eu saio, meus amigos, uns até me zoam de viado, porque eu saio, eu quero curtir com os meus amigos, eu quero dar risada, ouvir o som, eu não quero mais pegar mulher, eu não tô mais nessa vibe. Entendeu? Por exemplo, quem toma Rivotril pra dormir é um drogado, ou não? A diferença da droga e do remédio é a dose. Não. Também. Não, do veneno e Do veneno, do veneno e e do remédio. E do remédio. É a dose. É a dose. Tá. Agora, quem determina o que é droga nessa porra de país ou não? Quem determina? Pode responder. Pro meu filho, talvez, pra tua filha, daqui 5, 10 anos, a maconha esteja liberada não mais como droga, mas como um remédio que as pessoas pingam, porque o THC é maravilhoso, as pessoas dormem melhor. Descobrimos a eficácia da maconha. O THC é o que não pode ter nesses remédios de canabidiol. Pode também. É, Pode. não é? Mas assim, Pode Carlinhos, ter. É que tem pros dois lados, né? Tem pros dois lados. Então, quem determina? Governo. Quem determina? Dinheiro. Ou seja, eu conheço gente que toma tarja preta, Lexotan, Gardenal, Rivotril pra dormir, remédio pra transar. É tudo drogado. Onde vende? Na drogaria. Então, cara, pra mim, maconha tá no mesmo patamar. Êxtase tá no mesmo patamar. Qual a diferença de um êxtase, se você pode me dizer, se tem algum médico aqui, pro Venvance? eu não sei que eu não sou médico. Anfetamina pra cacete, remédio pra concentração. Qual é a diferença? Então, quem determina o que é droga ou não é o governo. Amanhã, a maconha já não vai ser mais. Você fala, nossa, na época do papai, nos Estados Unidos já não é mais. É a coisa mais natural do mundo. Você vai lá, coffee shop, olha, essa aqui, sativa, índica. Você fala, que paz que me deu. Se você usa isso, você tá fazendo mal pra quem? Somente pra você. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Você entendeu? Entendi. Então, assim, no meu ponto de vista, eu vim provar, graças a Deus, depois dos meus 35 anos. Primeira vez que eu coloquei droga na minha vida, depois dos 35 anos. Ayahuasca, provou ou não? Provar. Maravilhoso. Ayahuasca. Aquele chá? Ayahuasca, mas assim, eu fiz ritual. Não é você ir numa festa, o negócio é sério, é medicina sagrada. Isso é polêmico, viu? Ayahuasca é uma medicina sagrada, não se pode brincar. Eu indico pra todo mundo, um dia na vida de vocês, aqui, cara, é que tem muita coisa negativa escrita sobre o negócio. Tentam fazer um dia um ritualisticamente, com todo respeito, se purifica o corpo, faz um jejunzinho, vai limpo pra fazer o ritual de ayahuasca e um ritual de cogumelo. Maravilha. Você está dizendo aí, eu nunca fiz, eu não tenho nem curiosidade. Cara, eu vou te falar. Eu lembro aqui do... Eu indicaria isso para a pessoa que eu mais amo no universo. Se eu tivesse R$1 milhão na minha conta e pudesse te pagar R$1 milhão para você experimentar, eu faria isso para você. Medicina sagrada. Com sagrado não se brinca. Não adianta falar que você é super-herói. Fumei uma maconha, cheirei um pó, tomei uma bala. O que tem mais? Ayahuasca, pô, pode mandar que eu aguento tudo. Aí teve um amigo meu que fez. Usou droga, já tava... O cara, sabe aquele cara que conquistou uma... Como é que fala?
quando o seu corpo habitua, uma Aham. força, uma... Me fugiu a palavra. Hã? Hein? Resistência? Isso, resistência. Quando você cria uma resistência para bebida, você tem que beber mais depois para ela bater. Tá. Quando você cria uma resistência de drogas, você tem que Você tomar vai mais depois. colocando, aumenta a dose. Isso, e um conhecido meu, ele já tava, ele tomou ayahuasca e pegou um avião. A ayahuasca, meu irmão, é o seguinte, você vai para a luz, você conhece as luzes, você conhece a luz e as trevas, você conhece anjos e demônios. Se você não está preparado para isso, para encarar suas trevas, voltar nos seus traumas, perceber que você não manda em nada aqui, que tem uma força superior que te rege, que é uma luz, e você não está pronto para conhecer as Não vá. trevas, seus traumas, não vá. Agora, tem amigo meu que largou cocaína, tem amigo meu que não, perdeu a depressão. Eu já fiz, Carlinhos, xamã, eu peguei, trouxe lá, meu amigo mandou da Amazônia, eu sentei com 6 pessoas, amigo meu, já fiz vários grupos. Pessoas que largaram vício, pessoas que perdoaram aquilo que eles nunca conseguiram perdoar. Entendeu? Então, é uma coisa transformadora, cara. É uma experiência espiritual, 100% espiritual, onde você se encontra com anjos e demônios, com seres de luz e com seres de Tá vendo? trevas. Você respondeu aquela pergunta que eu fiz, que aqui ninguém sabe sobre o Carlinhos. Quando você falou ninguém sabe, eu achei que era ninguém Não, até... Ah, você tá falando ninguém da... Ninguém do Brasil, do mundo, onde tiver esse podcast aqui. Não, porque a galera que anda comigo, toda a galera, elas sabem, eu falo pra elas. Tá. Cara, E agora o Brasil todo tá sabendo que você... Você quer ser curado? Ah, é Bonito bom, isso. legal. Quer ser curado? Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo. Tenha fome e sede de conhecimento. Faz um ritual de ayahuasca baseado somente na Bíblia e em Jesus Cristo. Cuidado com as religiões, cuidado com pessoas que colocam coisa em volta. É só Jesus Cristo como centro e vai. Mergulha nessa onda. Chá de cogumelo ou ayahuasca. Mas não como droga, cara. Como você vai num retiro espiritual, na tua Entendi, casa, entendi. você tira um tempo pra você faz sua oração e faz aquela imersão. Vamos ver aonde isso aqui vai Agora me hoje levar. uma pergunta rapidinho. Tá. Porque eu tô louco com É que você. for Eu esses conversaria assuntos aqui aí é 5 louco. horas com você. Esses assuntos é muito Que louco. conselho você daria para quem quer ter sucesso, como você teve lá no Pânico, né? Na sua carreira, na sua vida? Que conselho você daria agora para a gente encerrar essa entrevista? Bom, primeiro, se eu tivesse a receita do sucesso, eu estaria fazendo sucesso nesse momento. Mas uma dica, uma Tá? dica. É só uma dica. Seja correto, seja honesto, sonhe grande, sonhe o impossível. Porque tudo que eu sou, tudo que eu virei, foi nada do que eu pensei, nada do que eu almejei. Legal. Entendeu? Então, cara, é você ser honesto, ser um cara bacana, um cara respeitador, um cara lutador, um cara sonhador e é isso, um cara de fé. Carlinhos, cara, obrigado pela sua presença aqui, Eu irmão. que agradeço, Ceará. É Obrigado. difícil entrevistar amigo, né? Colega de trabalho. Eu, quando eu tiver o a meu, gente você se prepara. eu Não vai vou ser também. assim não, viu? A gente sabe muito podre um do outro. Eu nem falei aqui do Carioca, do Bola, das histórias. Mas é podre engraçado, é podre que pode falar. É coisa engraçada. É que agora a galera casou, a gente tem que policiar um pouquinho na zoeira. Ó. O Ceará é mais descontraído. O Carioca agora tá solteiro, a gente pode zoar bastante. Iva. Bola vai casar, também podemos zoar Bola vai muito. casar. Agora, eu queria te fazer um convite também para você pegar o seu filho Opa. e a gente ir lá em casa. Eu vou apresentar a Valentina para ele Ô, conhecer. bom Ela, prazer. ela tá com vai fazer 11, o teu vai fazer 14. Vai. Então, assim, porra, você sabe que é um cara muito bem-vindo. Obrigado, Ceará. Eu posso estar distante, posso passar um ano sem falar com você, você sem ligar para mim, É a mesma mas coisa. você é amigo pra vida. Amém, obrigado. Você sabe que Nessa aqui e na também outra. Nessa e na outra. Porque quando eu sou amigo, você me conhece. Sim. O meu sonho, quando eu fui fazer o Pânico, quando a gente não ganhava tão bem no começo, era unir todo mundo, para todo mundo ganhar bem, para todo mundo ganhar igual. Eu não pude realizar esse sonho. Cada um tinha pensamento diferente. Mas isso foi bom, cara. Isso Foi foi bom. bom. Foi bom Mas- pra todo mundo entender que dinheiro é bosta, dinheiro não é nada, Não, dinheiro é... Mas assim, Mas é muito bom ser valorizado, e, né, óbvio. e eu sinto ainda que pode acontecer isso. A gente tá mais velho, lá com Claro. seus 60, 70 anos, onde a gente se reunir para bater papo, Cara, sem não nenhuma tem dúvida. vaidade, despido de ego, Não de tenha dúvida. de não tenha milindres, né? dúvida. É que eu falo, Pra meu, gente conversar e tomar um, é bater que eu um falo papo. pro Carioca, pro Bola, quem diria que vocês vão estar aqui, cara, fazendo um podcast? É. Quem diria que ia vir uma pandemia, mudar a cabeça de todo mundo? Tá todo mundo pensando muita coisa, vem Deus e dá no meio de todo mundo. E pra você que tá Você agora no me vendo e me podcast- ouvindo, eu tive uma ideia no passado, quando eu dei entrevista lá em 2021 pro Bólio Carioca, que eu falei, poxa, vou ter um podcast com o Carlinhos. Fui jogar É verdade, isso é e verdade. passei a ser cobrado diariamente Eu também, o nego cobra aqui. pra caramba. E muita gente, o fã do Pânico, daquele cara raiz, É, eles começava a te agredir. Porra, você tem que fazer um programa com o Carlinhos. Eu acho que um dia isso pode acontecer, não Sim. só um podcast, Ai, ó, a mas ideia- quem sabe um a projeto no ideia futuro. teve. Se não foi, é porque não era pra ser. Agora. Agora. Se aqui é pouco, Então pode ser peça depois, pros seus fãs aí, pra galera não ficar nos xingando aqui na internet. Deixa eles lá, eles sabem. Então assim terminamos mais uma entrevista diferente e especial para mim, espero que para você também, do nosso Festa da Firma Podcast. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência, pela sua inteligência de estar com a gente aqui há quase um ano e meio nesse programa, que agora eu estou aqui, né, com esta lata, Aí sim. incumbido de apresentar
esse projeto que eu faço com muito carinho, tenho um prazer e a honra de estar aqui. Você que nos segue aí, ó, muito obrigado. Vai lá em todas as redes sociais, Festa da Firma Podcast, compartilhe os vídeos, os cortes e nos siga também no nosso canal. Se inscreva no YouTube lá, Festa da Firma Podcast. Vai lá, já ativa o sininho para você receber os vídeos, né, as notificações. Beijo pra vocês. Carlinhos, obrigado, meu irmão. Beijo, obrigado, Ceará. Fica com Deus, tá? Obrigado, Me sigam lá nas obrigado. redes sociais também. Carlinhos Humor no Instagram, Carlinhos Humor Oficial no TikTok, onde eu faço minhas lives lá de madrugada, quase sempre das 10 em diante, das 9 em diante, falando de Deus e de coisas, experiências de vida e coisas boas. Falei de novo, mais uma vez, no teu... Carlinhos Humor no Instagram, Carlinhos Humor Oficial no TikTok. Eu faço live lá entre as 9, enfim, vocês vão gostar. É um negócio meio louco, mas é bom. Valeu, Carlinhos. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo. Até a próxima quarta-feira com mais uma entrevista aqui no Festa da Firma Podcast.